Vida e Obra está no ar e esse é o nosso episódio 8. Eu sou Priscila, sou hostess do podcast e me seguem nas redes sociais, tanto do Vida e Obra, tem a minha pessoal também. E, gente, se inscrevam no canal do YouTube, do Spotify, todos são @Vida e Obra Podcast, tá fácil e vai me ajudar muito. Bom, eu vou apresentar as convidadas de hoje, são duas doses dupla novamente. Elas são uma dupla mais que dinâmica, uma de 38, outra de 36, são irmãs e amigas. Uma delas é cantora, a outra é quase baiana. Elas nasceram em Lafayette, mas são sabarenses aí de coração, né? Todo mundo aqui é meio sabarense mesmo de coração. Tocam um negócio da família que foi construído há 27 anos atrás, muito tempo. São filhas de Tim e Helena, irmãs de Lucas e Matheus e proprietárias do Coisa da Roça Nossa. Muita gente não sabe, mas elas são minhas primas também, Marina e Sofia. Que passagem! Oi! Muito obrigada por terem aceito o convite, por estarem aqui. Obrigada pelo convite. E antes de eu dar a palavra para vocês, eu vou falar. Vocês nasceram em Lafayette, eu nem sabia disso, mas o motivo de eu ter morado em Ouro Branco é por causa da família suas, né? Sim. Que o pai delas foi pra lá e levou meu pai. Sim. Então, tá tudo conectado aí. Na época, né, tio Mauro, que é o nosso tio, que é o que nos conecta. Sim. Seu pai, meu pai teve a oportunidade de ir para Ouro Branco trabalhar nas Sominas. Pode falar Sominas porque era do governo. Sim. Isso. Hoje em dia... Hoje é Gerdau, pode falar. Gerdau me patrocina. Né? E aí, com isso, meu pai, na época, seu pai estava aqui, emprego, meu pai estava com essa oportunidade de trabalho, e foi um momento, assim, importante. Seu pai morou um tempo, Marina era novinha, morou um tempo lá em casa, na nossa casa no Confidentes, aí depois eu vim, a gente passou um tempo lá, e depois voltamos. Mas é legal que a gente só foi nascer em Lafayette, tá, gente? Porque não tem. Porque não tinha maternidade em Ouro Branco. Então, aí, todo mundo que nascia, não... É ouro-branquense que fala, né? Aí a gente é natural de Conselheiro Lafayette, registradas em Ouro Branco e criadas em Sabará. Em Sabará. Então, eu falo que é o percurso da Miss Quadrilátero. Porque a gente está no quadrilátero Ferífero. Mas a nossa família... É de Sabará. No caso, meu pai só foi pra lá dos por causa dois dessa lados, oportunidade de emprego, né? Sim. Mas a família, tanto paterna e materna, moravam aqui em Sabará, né? É igual a minha. De residência. porque ninguém de fato, tem, tanto da nossa família por parte de pai quanto de mãe, ninguém de fato nasceu em Sabará, mas todos fizeram e construíram a família aqui. A nossa família. Meu pai é irmão da mãe delas, né? De tia Helena. A nossa família é de Carandaí, que é perto lá de Ouro Branco. Sim. E que você sabe que nosso avô veio pra cá, né? Porque como a Belgo tinha que ter lenha no alto forno, então eles começaram a trazer pessoas para trazer lenha. Eu não sabia. Eu não sei como é que chama isso, me corrijam, Zé Zimbouzas. Mas eram pessoas que traziam lenha para esse alto forno. Isso, né? E aí tinha que tropeiros, eram tropeiros de lenha e vieram para cá e depois eu acho que foi contratado para outras funções e foi trabalhando em outros locais, assim, mas a primeira entrada era para isso, assim, nos áureos tempos da Belga. Assim. Olha só, não sabia. E aí, por isso que Tião veio parar aqui junto com a avó Isabel, e tem uma galera de Carandaí aqui também. Que veio tem muita gente nessa época. Tem um povo que joga bola no Pompéu. Tem o pessoal do Pompéu, tem muita gente lá que é de Carandaí. Olha povo só, não Silva. Tanto que aí, tipo, nossa família por parte de mãe é meio parente de... Nós tem uma galera que a gente... meu primo. Eu falei assim, gente, da onde? Aí o pessoal fala, de Carandaí. Eu falei, tá. Mas aí nisso, nós nascemos lá, né? Meu pai e minha mãe se conheceram aqui, né? Primeiro voltar para Sabará. Né? Isso, meus pais se conheceram aqui em Sabará, né? Meu pai, a família dele sempre morou aqui no centro, e a nossa família morou na Vila Santa Cruz, na Siderúrgica. Meu pai e minha mãe se conheceram, ele era estagiário na Belgo, e aí meu pai ficava enchendo o saco da minha mãe no ônibus. Paquerando ela. Ou ela voltando do trabalho. E meu pai sempre com essa história do ônibus, né? Depois eu vou contar um caso do ônibus. Não, depois eu vou contar um caso do ônibus. Laura me contou outro dia que eu ri demais. É um caso, E aí se conheceram e tal, e namoraram, e
ficaram noivos, tem várias histórias, como todo casal, né? E aí, com isso, a gente foi para lá. E aí, nesse trajeto de meu pai trabalhando, ele já tinha trabalhado em outros lugares, trabalhou na Sominas, ele é formado em eletrotécnico, né? Porque ele fazia Cefet, o ensino técnico era muito valorizado, ele ia para aula de trem. Olha só. Ele ia parar no Cefet Nossa, de quando o trem. trem passava aqui ainda. Muito tempo. E outra coisa, voltando à história do trem, o meu avô, o senhor José Rodrigues dos Santos, que é uma rua aqui na Demolândia, que aquela faixa toda Demolândia era uma propriedade dele, né? E aí ele era chefe da estação central de Sabará. E que chefiava, ela ficava aqui perto da Praça de Esportes e tinha uma em General. Então ele chefiava essas duas estações. E aí depois ele foi para Montes Claros também. Então o trem era uma coisa muito importante na economia, né? E ele, além de ser chefe da estação de trem, ele era taxista. Ah, é mesmo? Ele era taxista à noite. Te falavam que ele tinha um bigodão. Eu não conheci meu avô. Eu nasci em 88, meu avô morreu em 84. E tem uma história também muito legal, que você falou do trem, eu lembrei. Ali perto, onde fica o Ponte Grande, onde que é o Ponte Grande hoje... Não sei se nem se pode falar, não. Pode. Mas onde que era o Ponte Grande hoje, ali era da minha bisavó. E ali tinha uma pensão. Era a única pensão, não era? Da cidade? Era, dentro daqui era, porque... E na chamava verdade, Pensão Nacional. Não sei se era a única, porque também tinha aqui o Córrego eu acho que devia ter na Siderúrgica, a única eu tô... Eu acho que eu sei. região central. Ali do outro lado... Não, mas do outro lado era o Peteiro. Era do meu bisavô, gente. Era do meu... Sério? Era de você. Assim, o imóvel... É panela de pressão. A panela o de imóvel pressão. era de vô Silva, pai da minha avó Naná, meu bisavô. Mas ele tinha um quartinho lá, assim, ele não era o cafetão, mas ele tinha um espaço VIP. reservado. Ele tinha área VIP. E aí é muito legal que essa minha avó Carola tinha essa pensão e ela recebia as pessoas, né, que chegavam de trem, tudo, ou tanto para trabalhar. Passagem em Sabará, então chegava muitas pessoas. E nisso... Como a gente tinha, meu avô tinha esse sítio, minha avó morava lá, muitos dos meus tios, por parte de pai, né, que era meu pai e tudo, trazia lenha do sítio lá para minha bisavó, aprendia com ela lá na parte da cozinha, né? Aí ela tinha uma horta. Então, esses ensinamentos vêm desde a infância, da né? infância. Já faz parte da família, né? Porque mãe, são dois eixos, né? Assim, uma coisa também que é importante falar dessa pensão, porque Sabará não tinha essa estrada que hoje as pessoas passam para Belo Horizonte. Sim. Não tinha. Aquilo ali era o terreno da minha bisavó. E aí teve um governador, eu sei que não era Vargas, que invadiu meio que assim. Tem uma história que eu não sei, é uma história, se for uma lenda da minha família e tal. Mas eu adoro ouvir isso, meu pai falando que ela enfrentava os caras com as máquinas e tal. Porque antes, para ir para Belo Horizonte, você tinha que passar pela Paciência, Nova Lima. Nova Lima. Não tinha, acho que não tinha nem a Catita. Eu acho que tinha às essa vezes estrada da Catita bem menor, assim. Pra você parar lá em General, que era trem, da Catita era trem, né? Então, era um ponto que recebiam pessoas para ficar hospedadas, gente que vinha da Belgo. Ela era uma mulher que trabalhava, fazia os doces, fazia tudo, criava muitas pessoas, era de São Vicente de Paula, era da Irmandade do Carmo. E aí, minha avó e minha avó se conheceram, né, também nesse espaço. E aí, se casaram tal, e foram morar no sítio, que era um terreno que eles já tinham comprado. Que é a casa que tem até hoje, que é a casa que meus tios, por parte de pai, nasceram. E eles vinham estudar e ficavam nessa pensão durante muito tempo, até ela foi envelhecendo, teve essa questão da estrada, e ela... Na verdade, ele foi desapropriado, né? Então, aí... Não, acabou... a pensão não foi desapropriado. O que foi desapropriado foi o sítio. Isso. Na verdade, foi desapropriado onde que passava, a estrada. Não fazia estrada. Então, ela perdeu boa parte do que ela tinha. Ela perdeu onde era a horta. E aí ela teve um baque, assim, e aí ficou de cama e veio a falecer, enfim. Mas grande parte dele, por parte do meu pai, nesse ensinamento de lidar com terra, com gente, com comércio, vem um pouco dessa raiz dele. Mãe, no caso, porque ela ia direto para Carandaí quando nova, então ela é a neta mais velha, né? Sim. Ela é a filha mais velha. Filha mais velha de vó, e neta, eu acho que uma das primeiras netas de vó Cândida. Não, acho que não. Não, eu acho que ela é mais velha, não. Não.
Enfim, eu sei que ela ia muito pra lá, ficava muito com a Vó Cândida, e lá é uma região de roça. E a família de Vó Cândida também tinha comércio lá. Então, assim, Vó Cândida era super comerciante, plantava as coisas, desembolava. Eu adoro essa história, que essa nossa bisavó, ela, quando foi casar, ela tinha o próprio carro de boi e o boi dela. E o dinheiro. Sabe? Gente, eu não tô sabendo nada. É maravilhoso, porque geralmente mãe que me contou isso, ela tinha o próprio carro de boi, tipo assim, ela e o marido meio que veio. Eu acho que eu chamava você. Ele meio que veio assim, sabe? E eu achei qual que é o seu dote, né? Um carro de boi. Eu acho isso muito significativo. Tipo assim, uma mulher em 1900 e tanto, já assim, bem organizada. Bem à frente do tempo. Tanto a nossa outra bisavó também. Então, eu acho que são coisas que facilitam, que nos trazem um pouco aqui hoje também, né? Pra gente contar essa história de, assim... Às vezes as pessoas acham, um dia eu acordei, eu falei assim, eu acordei para um sonho, beleza, mas meu inconsciente está lá sendo trabalhado desde há a infância. muito tempo. Enraizado. Porque são essas as memórias, assim, né, que a gente fica, tipo, você tem, tipo assim, o que eu vou fazer, qual que é o desafio do dia, o que eu vou trabalhar, o que eu vou ganhar. Às vezes, muitas das vezes, não é aquilo que a gente escolheu, que veio de um sonho, de fato, construído em realidade, mas as necessidades que levam pra gente fazer e realizar a nossa vida ali pro momento presente, que é o que nos garante. E a gente ter um compromisso com isso também, né? Não como uma obrigação, né? Claro, obrigação de fazer, mas de querer fazer isso acontecer, né? Sim. E de você ver que você tem um lugar onde se inspirar, não é algo tão irreal, tão longe da sua vida, não que isso não te permita sonhar, claro, você tem vários caminhos, várias possibilidades de sonhar dentro desses caminhos, mas tem um porquê. Tem um ponto de partida. Tem um ponto de partida, não é algo tão aleatório. Sim, assim, tão distante. Que pode ser também, às vezes a gente fala, mas assim, quais os desdobramentos que te levaram para você chegar onde tá, né? Isso. Mas aí ele saiu daqui, foi seu pai em determinado então, momento ele foi. E aí ele fez várias, ele formou em eletrotécnica, trabalhou em vários lugares, trabalhou em Ipatinga, Belo Horizonte, aí ele surgiu essa oportunidade uma ótima oportunidade na época, porque estava abrindo esse alto forno, que é uma coisa, eu não sei nada de cirurgia, mas eu imagino, eu como uma boa mineira, né, tipo assim, você conseguir fundir, não sei quantas toneladas de aço, exportar, enfim, não é o ideal que a gente quer para nossa indústria, mas é o que nos possibilita. Então foi uma oportunidade muito grande no cargo de gerência, meu pai foi lá morar com franceses, ingleses e tal. E aí casou e foi família. Não foi família. Não foi. Eu não era. Aí nasceu Marina, nasci eu, e aí teve uma nova reviravolta nessa novela, retornamos para Sabará. Nisso ele acho que eu já tinha 2 anos, fomos morar na vila. Sim. E aí com isso ele apareceu uma oportunidade. Não, aí nisso teve, a gente, né, teve o Lucas, teve o Matheus. Não, Lucas foi aqui. Lucas foi Não, então, aqui, já vindo pra vila, já teve o Lucas, já teve o Matheus, então a família foi aumentando. E nisso que meu pai veio pra cá, ele veio desempregado. E aí, no decorrer, quando vem pra cá, já arruma mais 2 veneiros. Cenário. Nesse intercurso, tem também outra história que, assim, ele passou no concurso público da Copasa. Sim. E aí... Mas já aqui em Sabará, né? Já aqui em Sabará, tentando estabilizar. Ele tinha um sítio, tinha esse imóvel, que é onde hoje é a loja. Tentando organizar essa nova realidade. Sim. Lembrando que a gente está em 1990, Collor, aquela loucura toda, né? Brasil não é para isso. Não é para amadores. Não é para amadores. Jamais. E aí, tinham 2 vagas esse concurso. Meu pai foi lá e passou. Passou em uma vaga. Só que não era para trabalhar, era uma área, ele estava todo ali, sempre toda a formação dele, siderurgia e tal. Ele veio para fazer manutenção de sistemas de tratamento de esgoto. Nada a ver. Nada a ver. Mas é muito... isso também, eu acho que essa coisa de... Tipo, do desafio, né? Sim. Desafio. Não, e não era que era em Brumadinho. Olha aí. Brumadinho. Então ele ficava, minha mãe aqui com nós 4, né? Que era a diferença de 2 anos. E ele ficava lá de segunda a sexta, vinha aqui para sexta e ia embora no domingo. E é muito legal, porque às vezes as pessoas acham que, tipo assim, vou voltar um pouquinho para a loja, né?
que a gente tá ali, mas coisas da roça, não foi assim do nada. Tudo veio teve uma história, sabe? E são 27 anos de história. É muito tempo. É muito tempo. E aí, meu pai nessa de Brumadinho é uma região que tem muita roça, muita plantação. E meu pai sempre gostou disso. Sempre gostou dessa coisa do mato. Sempre gostou da coisa do plantar, né? Do cuidar, de criação. Isso pegou muito ele, até por causa da história dele com a família dele. E nisso, o meu pai é uma pessoa extremamente comunicativa. Então, aonde que ele chegava, ele já fazia amizade. Então, nesse tempo que ele ficou morando em Brumadinho, ele via as coisas e ficava doido. Eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que montar alguma coisa. E nisso, ele tinha um imóvel aqui e viu a necessidade... Da cidade também. Da cidade. Viu a necessidade, tipo assim, com um comércio ali. Eu posso agregar um valor a ele? Posso. E aí, Helena, você me ajuda vamos montar essa loja? Vamos. E nisso, o Coisas da Roça começou nisso, dele vendo nos lugares. Tipo, ele conheceu uma moça lá em Brumadinho, que um sítio dela pequenininho, que ela faz o queijo dela, que fazia a mussarela dela. Aí ele andava um pouquinho, conheceu o cara que fazia o chouriço, que fazia o torresmo. Aí andou um pouquinho, conheci. E nisso, meu pai foi fazendo amizade. Foi criando uma rede, né? De fornecedor. E amizades mesmo, sabe? Que, se for olhar, a gente até hoje cultiva essa amizade. Então, a gente tem clientes de 27 anos. Com a gente. O tempo todo. O tempo todo, desde quando meu pai cultivou. Isso. E nisso, meu pai, em Brumadinho e tudo, quando ele conseguiu uma transferência aqui para Nova Lima, Helena, tô com essa vontade de montar. Vamos. E ele não tinha, assim, ele gostava, mas não tinha ele tinha esse espírito empreendedor, mas não tinha noção, porque é muito fácil, às vezes, a gente ter noção. Mas quando a gente abre a porta... É outra coisa. Não, é muito fácil, sabe? É a teoria, né? A teoria. Esse exemplo mesmo. Mas você vai preparar. É isso. E tem uma coisa também, assim, meu pai sempre gostou de plantar, né? Voltando a essa coisa. E antes de abrir o imóvel, ele fez um teste de... Como tinha o sítio, meu avô também já tinha plantado um tempo. E quando ele aposentou, foi cultivar o sítio, né? Ele aposentou Isso é minha tia falando, né? Eu não convivi com ele. Ia vender verdura fora. Meu pai via isso e tal, nos corres dele e tal. E aí, ele fez isso durante um tempo também. Todas as férias, né? A gente ia pro sítio. E antes também, antigamente... no córrego, né? Mas antes de abrir a loja... Não, mas eu falo assim, antes, antigamente também, os nossos pais, né? Tinha muito disso. Às vezes, alguém na casa... tinha muita manga. O pessoal ia lá pra pracinha vender manga. A mãe sabia fazer pé de moleque. Meu filho vai lá pra rua vender pé de moleque depois da escola. Tinha esse espírito empreendedor. Acho que todo mundo tem um pouco disso também. Né? Também. É porque você me fez lembrar de Jairo, que é um grande amigo do meu pai, que hoje é um tio, né? Que viu a gente nascer. E Jairo tem o apelido de Jairo Coxinha. E eu já trabalhei, meu primeiro emprego fora do coisa, porque já trabalhei fora, estudava em Belo Horizonte, precisava de trabalho, e eu ficava lá assim, pra eu voltar pra Sabará e tal. E aí eu trabalhei, meu primeiro emprego fora da loja, assim, da esfera coisa da roça, foi com ele. Eu falei assim, mas Jairo Coxinha por quê? Porque eu vendia coxinha na rua. E aí minha avó fazia pé de moleque para os meus tios venderem na rua. Eles eram conhecidos como tropa dos burros, porque eles vendiam, mas com um preconceito de época, né? Que a gente também pode entrar nisso depois. Mas de todo mundo vender, porque era isso, gente. Imagina uma casa com 9 filhos. Como é que alimenta? Isso tem muito lá na nossa família também, de vó contando, né? Que vó criava porco para ter carne. Sim. Ele plantava verdura e, inclusive, alimentava muita gente da vila que ele tinha, né? Não tinha então, era uma casa cheia, muitos filhos. Sim. Não tinha condição de manter aquilo ali só comprando. E antes era muito comum muito isso. comum. O que hoje em dia
não é comum, é visto como... Tipo, o pessoal hoje em dia vai pra roça, vai pra uma coisa... vira um encantamento. Sim. Mas gourmetizou a ideia, né? Esse encantamento é porque é os acessos mesmo. Porque é necessidade. É necessidade. Não tinha essa estrutura de dinheiro, moeda corrente. A gente tem que pensar também, né, que isso é uma conquista. Não tinha indústria para alimentar toda a rede. Que rede de supermercado? O armazém de fulano, o armazém de ciclano. Sim. Ciclana sobrou aqui, ó. A própria história da jabuticaba em Sabará é um pouco disso. O excedente da jabuticaba. Sim. Tem que fazer uma renda, sair fazer uma geleia, um licor. E é isso, né? E hoje, que bom que tá, né? Todo esse circuito. Mas voltando lá à história, né, da nossa família. Isso. Eu lembro claramente das férias do meu pai ser em março, porque é um período que era bom para ele plantar. Então, ele ia para o sítio, ficava no sítio, plantava, preparava a horta. Então, era a horta do ano inteiro. A gente vendia sábados, né, Marina? Tinha um caseiro que vendia nos bairros e nos sábados a gente vendia na porta lá de casa. Então não tinha a loja ainda, mas já tinha ali uma movimentação da verdura. E tinha uma coisa dele também trazer de Brumadinho umas botas, aí época de inverno trazia as botas para vender, trazia uma mussarela, umas coisas assim. E aí veio essa oportunidade em 98, né? Oportunidade, necessidade. Na verdade era mais uma necessidade, né? São 4 porque filhos, que nós vamos fazer. Tinha um imóvel e meu pai sempre quis... Porque aqui em Sabará não tinha. Meu pai, aqui em Sabará, eu acho que recebia verdura, era segunda, quarta e sexta, ou 2 dias na semana. Sexta. Não era aquela coisa do todo dia, constante. Fresco, e igual lá nos outros lugares, tinha todo dia, porque era um lugar da região que tinha muita plantação, que o pessoal plantava. Planta ainda. Então, tinha todo dia. Meu pai, eu tenho que montar uma coisa assim. E aí veio essa ideia do Coisas da Roça, que eu acho... Ele mesmo criou esse nome. É isso que eu ia perguntar. Foi ele. Foi ele que criou. E assim, não muda não. Ele foi muito feliz, né? Eu achei que ele foi muito feliz nesse nome. Porque realmente a gente tinha a nossa roça, tem a nossa roça. E realmente são coisas da nossa roça. Porque ele quis juntar uma coisa de cada lugar. Um bom de cada um. Dentro de um espaço que agrega coisas de Sabará, coisas da região próxima, né? E distante também, né? Porque lá é muito vasto. Sim. E aí eles resolveram abrir e já começou com coisa do sítio, como é que é? Vinha verdura, tem uma verdura que vem de Mário Campos, no sítio do amigo dele, que até hoje é nosso fornecedor. Mas no início mesmo, a verdura era 100% do sítio. 100%. E aí, meu pai gostava, assim, porque ele tinha uma coisa que ele trazia verdura de manhã e trazia na parte da tarde. Então, pro freguês ter aquela verdura fresquíssima, tanto de manhã quanto à tarde. Então, e aqui em Sabará, a gente... Eu não posso dizer que com toda certeza, mas a gente foi um dos pioneiros a ter verdura todos os dias. E 2 vezes ao dia. Porque antes aqui tinha dias esporádicos. Então, como a gente tinha aquela coisa de... todos os dias, isso também chamou um pouco a atenção da loja. E o ramo que a gente trabalha, a loja, a característica dela, não tinha outro lugar em que Sabará. Tinha alguns sacolões, supermercado e tudo, mas o que a gente trabalha hoje lá, o ramo, né? Era só a gente. E talvez ainda seja, né? Porque lá, assim, eu acho que em primeiro lugar tem muito da qualidade, né? Vocês prezam, talvez desde o começo que vocês contaram. É uma coisa hoje, que pai ensinou, assim, muita gente. Quando a gente trabalha com alimento, é muito... Você tem que tratar com muito carinho, porque você está alimentando outras pessoas. Então, o cuidado que você tem com você tem que ter com o seu cliente, com o próximo, com quem você está passando. Então, eu quero comprar uma coisa de qualidade e quero passar isso pro meu cliente. Eu quero que ele coma uma coisa boa. Ele tem esse direito nisso, até porque ele tá pagando por aquilo. Então, eu acho que a gente trabalha muito disso, sabe? Porque a gente é o que a gente come. A gente tem que comer bem. É isso mesmo. Pra ficar bem.
E eu acho que a loja é muito disso, a gente preocupa e tem essa preocupação com o cliente. E meu pai sempre ensinou a gente a ter essa preocupação, essa educação, essa limpeza. Então, a gente procura sempre estar ali o dia a dia Cuidando dos detalhes, né? cuidando, Eu acho também que a gente vem de famílias que têm excelentes cozinheiras também, sabe? Eu acho que Isso, as nossas avós, vó Isabel cozinha muito bem, todo mundo cozinha muito bem, minha mãe cozinha muito bem. Então, eu acho que esse apreço pelo comer bem também vem de casa. Né, dessa coisa de juntar, sempre, pra mim, sempre uma coisa boa, uma festa boa, sempre tem comida. E é uma coisa que é da casa de vó Isabel e é da casa da minha avó Didi, né, que é a mãe do meu pai, dona Didi e seu Zé Rodrigues. E vô Te Amo também sempre fez questão de muita comida, Fartura, mesa farta. Sim. E isso, né, de onde que você vem, de onde que você vai comprar, a escolha dos ingredientes, né. Eu tenho um amigo que é o Felipe Ramelli, um grande cozinheiro, né, de Minas Gerais, representa a gente no mundo todo. E o trabalho dele é esse, é escolher bons ingredientes, ter uma relação com os fornecedores. E eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Do ouro de você saber o que você está comprando. Qualidade, com os desafios sim. também. Às vezes as pessoas falam assim, mas isso tá muito caro. Eu falo assim, poxa, o cara tá acordando 4 horas da manhã pra plantar, pra regar. Quem isso vive, tem um valor, tem um valor. Você cria uma vaca, gente. A vaca não tira o leite sozinha. Já Se começa aí. Vaca não dá leite. Não, ela não dá leite. Você tem que tirar. Tem que ordenhar. E se ela não dá o leite dela, em termos econômicos, assim, você tá criando um grande problema naquele seu investimento. E para o termo ambiental, você tá... Pra que você fez isso, né, bicho? Ela não precisava existir só pra ter uma mastite. Sim. Né? Então, assim, é um trabalho, é uma dedicação contínua. E é uma cadeia grande também. Não é só chegar ali e tá pronto. Eu acho também pelo fato da gente ver meu pai lá no sítio plantando, né? Tinha pessoas que ajudavam ele. O trabalho que dá e como ele tinha um amor por aquilo e tudo, a gente dá valor a qualquer... Gente, eu dou muito valor a quem planta, sabe? Então, porque a gente pega já prontinho. É muito fácil, sei lá, pegar, colocar na sacolinha, pronto e tal, sabe? Mas quem planta aquilo, a gente não viu quando perdeu, porque a gente tá pegando tudo pronto. Sim, o cara já selecionado, tudo pronto. O cara perdeu, às vezes um bicho entrou lá, acabou com a plantação dele. Sabe? Às vezes um final de semana que ele perdeu, que ele tinha que estar lá porque era tempo de colher. Tudo bem, ele tá recebendo por aquilo, mas é um valor. Um trabalho. Quem planta o que você vai comer de um carinho. Eu acho e assim. tem que ser. É isso aí. Eu acho que tem que ser valorizado, sabe? Exato. E assim, pra também você pensar que é uma responsabilidade, né? Com todo o conjunto, né? Lógico que a partir de uma ideia. Da necessidade de criar pessoas, que tem a ver também com a história da família, com o gosto também do que for fazer. Meu pai e minha mãe na época já viam também, por eles terem morado em Ouro Branco, e ali frequentando Ouro Preto, frequentando Congonhas, também de um potencial turístico das coisas de artesanato em Sabará, né, de expor isso. Então a gente sempre trabalhou com os produtos de jabuticaba, sempre teve Oropronobis picadinho na loja. A gente sempre buscou ter essas coisas da banana. O cuidado com o que é daqui, de né? comunicar o que é daqui. De fazer algo da cidade para a cidade também. Porque não adianta a gente ter só ideias se a gente não comunicar e interagir com o lugar. Exato. Quebrar um pouco que a ideia e qualidade é um custo muito alto. Sim. A gente tem custo, sim. Cada vez mais o custo para o pequeno aumenta porque... Com a gama de tanta rede entrando, chega um momento que você fala assim, beleza, como que eu vou negociar competir? Com quem? Será que essa ideia de competição é a mais saudável para todo mundo que precisa? No caso da alimentação, eu vou falar de onde eu tô, né? No caso da alimentação. Porque o nosso objetivo também é sempre comprar da mão de pequeno produtor. Sempre valorizar empresa, aquele pequeno produtor. Porque aquele pequeno produtor, ele vai estar com você ali o ano todo. O ano todo que você vai precisar, ele vai estar ali com você. É um parceiro, né? Um parceiro. Vira um parceiro. Parceiro e amigos. A gente, por demandas, claro, a gente vai crescer. São 27 anos, são demandas de mercado, demandas de alimentação. Né? Quando meu pai começou, eu tinha 10 anos.
eu nunca tinha visto falar que tem pessoas que não podem comer leite. Que não podem comer, né? Precisam de uma alimentação Queijo. Aí hoje a gente já vai adequando, né? Esse mix de produtos na nossa loja. E é muito legal isso, porque também a loja, desculpa te interromper. Não é um pequeno, só vou concluir. Não é um pequeno produtor, mas é uma demanda que atende a necessidade de alimentação da cidade. É um complemento ali, né? Tem uma frase muito que é uma coisa que meu pai falava, né? Que a gente tem um pouco de tudo um pouco e tudo de bom. Era isso que eu ia falar. Mas eu acho que essa frase sintetiza muito esse espírito, assim, que primeiro que traz a história de um casal que resolveu empreender junto, né, que vem de famílias com experiências nessa coisa da alimentação. Você falou eu lembrei de vô de criar porco. Não sei se lá na vila, quando eles criavam, tinha festa, né, gente? Não tinha festa, não. Criava-se uma festa pra falava assim, vai matar o porco. Aí todo mundo virava o evento do bairro. Você chegou a ver? Eu acho que não. É porque a gente inaugurou, né? Velha. Mas eu achava isso incrível, assim. Porque hoje não tem, onde tem casas, eram chiqueiros, e aí trazia-se o porco, abatia ele assim, e aí o povo ia com seus carrinhos de mão, ia levando cada um tanto da sua carne. Né? Então a gente tem experiências com isso, assim, e os porcos eram criados de forma coletiva. Então cada um que ajudava na ração ou na cria tinha um pedacinho na carne. Então, quem ajudava mais pegava as melhores partes e tal. E nessa necessidade, né, desse casal com essa origem diversa e assim, compartilhando isso, tem aí esse empreendimento, né, que hoje a gente está na 2ª geração, mas minha mãe ainda continua presente. Eu tenho outras experiências de pessoas também que a gente comunica que tem os pais presentes, tem, né? Não, e mãe e pai começaram assim... do zero, eles sabiam lidar com, né, tinha aquela coisa da comunicação, mas não tinha experiência no balcão, sabe, nem do atendimento, não, fizeram vários cursos, meu pai fez, mãe fez, a gente faz, mas essa coisa de experiência em balcão é o dia a dia. E isso muda o tempo todo. Muda o tempo todo. O perfil de consumo, de os clientes. Os custos disso. E eu acho isso muito legal. Igual a Sofia falou. Essa coisa, porque às vezes na teoria é uma coisa e na prática é outra. E o Coisas da Roça, ele criou uma identidade assim, própria. Tem gente que gosta de ir lá e às vezes nem para comprar, para conversar, porque a gente possibilita isso aos clientes. Às vezes eu falo, gente, às vezes não precisa nem vir aqui pra, né? A gente fica lá batendo papo, toma um café, fica lá às vezes conta novidade. Horas. Tem gente que às vezes vai lá, desabafa, cria esse laço, e a gente criou essa identidade com os nossos clientes. Coisa de vizinho, o povo deixa lá. Já deixa direto lá. Correio falei assim, o vizinho não tá lá, não vou deixar aqui. Quem falou que pode deixar? Eu falei, ótimo. Correio. Já vai. Coisa já vai. Tem gente, isso. Por exemplo, quando o pai era vivo, ele varria a rua toda, e aposentado, né? Porque ele, nisso tudo, mãe lá à frente, 4 mil pequenos. Ele continuou a trabalhar. Tinha loja, isso. Aí não tinha carro, a Elba já não existia mais. Tadinha, cumpriu um grande papel, né? A Elba na nossa vida. Carregando muito esterco, carregando a gente com esterco, aquela coisa maravilhosa. A gente ri muito, mas assim... Tudo depende da perspectiva que você escolhe pra dar. Porque não é fácil, né? Não. Mas ele, inicialmente, então, ele continuava trabalhando e sua mãe tocando. Sim, tocando. E você tudo e a gente pequena. Mas terminando nossas formações, né? No caso, eu mais velha. Terminei meu ensino médio, aí dei um tempo, depois eu fui pra faculdade. Mas aí quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar mesmo na loja pra ajudar, né? A gente sempre final de semana, Natal, sempre presente. Sempre ali, presente. Né? Era uma coisa também que meu pai exigia da gente, né? Querendo vida boa em casa, não, vamos trabalhar, né? Vamos começar, porque querendo ou não, essa loja... é pra vocês, então vai ter que ajudar.
Então foi assim que eu comecei e também. ele ficou até aposentar e depois ele ficou o tempo todo na loja. Se dedicando. E aí vocês já entraram. Sofia foi na mesma época também? Não, assim. Não, Sofia já. Não, é porque quando na minha formação é de cientista social, né? Quando eu entrei, o curso na UFMG, não sei como é que tá hoje, também deve ter mudado, mas era assim: você fazia os 4 primeiros anos e tinha aula de manhã à tarde. E aí, depois, mais no fim, vai mudando muito. Então, eu não estava tão presente nessa época. Mas depois, eu fiquei mais presente. Eu optei não seguir a área das ciências sociais de formação. Dei aula na Augusta. Foi para fora. Trabalhei em produtoras, com área cultural. E eu também tinha um envolvimento intenso com a música na minha adolescência. Então, eu nem sempre estava tão presente, porque eu estava estudando ou estava apresentando. Né? Mas sempre tava, quando a gente mora sempre com a família faz parte, e trabalha junto, você tá ali sempre de alguma forma. Mas eu lembro que todas as minhas férias na UFMG, a gente começava as férias do dia 15 de dezembro até março. Então esse período todo, pô, você some, não vai viajar, não sei o que, mas eu viajava e tal. Na época eu namorava, então era o momento que eu voltava mais pra Sabará, assim, eu não dirigia, então, tipo assim, eu ficava realmente, as pessoas não me viam, porque eu acordava muito cedo, eu pegava carona e ficava o dia inteiro, a Pampulha não é um lugar tão perto assim, e era isso, mas aí entrei pós, e quando a gente também tivemos a experiência, né, de ter uma outra loja na Siderúrgica, sim, foi um projeto de 2016 que durou até abril do ano passado. Vocês sentiram a necessidade de reorganizar. Na verdade, o que acontece? Quando você trabalha junto, tem uma coisa também muito legal também nisso tudo. Porque quem montou a empresa foi o meu pai, depois a gente veio. E quando a gente vem... Geralmente a gente vem com outras ideias também, a gente vem querendo mais jovem, vem querendo mudar, vem querendo dar uma modernizada. E às vezes isso, numa empresa familiar, é muito difícil. Sim. É muito difícil, porque seu pai pensa de um jeito, você pensa de um outro. E aí tem um embate. Mas na verdade, nisso a gente era até muito tranquilo, assim. Nesses embates, sabe? Dava pra conversar, era tudo uma questão, era negociável. Mas a gente viu essa necessidade até por uma questões, tipo... Oportunidade de mercado. Isso, também, né? E a gente, vamos fazer esse teste. E vamos fazer esse teste já pensando num outro modelo, continuando com a mesma... Com a essência, a mesma identidade do Coisas da Roça, sem perder essa identidade da loja, que eu acho uma identidade muito... muito forte, muito legal que a gente criou, mas com um outro visual. E assim, foi muito legal. Foi muito legal. A gente fez, né? Ficamos lá quanto tempo? A gente ficou lá 6 anos. A gente passou uma pandemia. Eu acho também muito importante salientar para todo mundo. Eu acho que esse desafio que é a pandemia, que tem reflexos até hoje, na vida de todo empreendedor, de todo trabalhador. Sim. Todo mundo que senta aqui cita a pandemia. Eu acho que... Foi um desafio, né? Porque foi uma situação que não foi foi um plano econômico mal direcionado. Foi a falência de uma empresa que estava aqui, que sustentava a cidade. Não, foi algo incontrolável de uma ordem, assim, absurda. Que é um impacto muito forte, assim, na vida de todo mundo. A gente teve nós, na nossa história em particular, um dos fundadores da empresa, né, do ponto de vista mais, né, do negócio, que é meu pai. Ele faleceu um ano antes da pandemia, exatamente um ano depois que ele faleceu. Eu ia perguntar isso, se não foi na pandemia, não, né? Ele faleceu em 2019, de uma forma inesperada. Ele estava com projetos para executar, assim, na ponta da faca, assim. Eu acho muito engraçado que ele deixava tudo anotado, assim. Meu pai era um cara muito sonhador, né? A cabeça dele, por mais que ele aposentou, ele podia ter aposentado e falou, olha, a loja tá lá, se vocês quiserem, é sua, e vocês fazem dela, né? Toca aí. Não, ele ficava, sempre estava lá, sempre presente,
nunca abandonou, nunca... Ele sabia que um momento certo ele já vinha falando. Mas ele sempre... Teria uma transição. Sempre com a cabeça, eu sempre sonhando. Tinha vários projetos na cabeça, vários projetos anotados, várias coisas que ele queria fazer, que eu tinha certeza que ele iria ainda fazer aquilo ali. Era uma pessoa muito ativa. Ele e minha mãe, assim, eu acho que um casal tão longevo, como todo casal tem vários desafios, vários problemas, eu acho que isso é o que faz o tempero da vida a dois. E a maturidade, né? Evolução do ser humano. Muito. É tudo como você pode ficar ali 30 anos, tendo as mesmas brigas, ou você pode brigar pela mesma coisa de formas diferentes, assim, né? Tem um desafio ali central, mas o que você vai fazendo para lidar com aquilo ali, para adaptar, para lidar, porque eu acho que mudar, ninguém muda de fato diretamente. Eu não vou mudar porque você deseja que eu mude. Eu posso me influenciar pela sua presença, e isso é uma construção de cotidiano e dia a dia. Então, assim, desse processo, duas pessoas muito ativas, assim, eu falo que minha mãe tem uma energia de vida que eu aprendo com ela, que eu não tenho. Assim, minha mãe é um aprendizado. E é aquela fogo, meu pai também é a mesma coisa, em pessoas muito ativas. Então, ele, como um dos fundadores da empresa, ele veio falecer em março de 2019, um ano exatamente depois fecha tudo. E a gente foi nesse cenário durante 2 anos e meio, um cenário muito triste. Mas, assim, muitos lugares fecharam, só que a gente foi, eu acho isso um privilégio. Não, é isso que eu falo. Diante da situação que estava, a gente, vamos falar da maneira econômica e tudo, a gente foi privilegiado, porque a gente era uma atividade ramo de alimento. Sim, exato. Então a gente pôde continuar com a loja aberta, né? A gente continuou trabalhando. A gente continuou com... O maior desafio que eu acho, questão da pandemia, é a questão de funcionários, né? Do convívio eu tinha que manter a loja aberta, mas eu tinha que também manter meus funcionários, porque só a gente não daria conta. E os meus funcionários têm família e tudo, então tinha essa preocupação também, né? E a gente não parou um minuto. A gente trabalhou muito na pandemia. Os funcionários também. Não, é um dimensionamento, assim, muito... Se eu for pensar, nem assim, isso e também, tipo assim, pessoas trabalhando para ter coisas. Tinha verdura todo dia, tinha... uma cadeia muito grande. Não faltou, né? O fato de não faltar mercadoria já significa que tinha outras pessoas trabalhando para aquilo ali também não faltar. E as pessoas toparam em continuar fazendo isso. Eu sou muito grata à equipe que tá com a gente hoje. É um processo difícil, assim, falando contextualizando para dentro da cidade, eu acho que é um desafio geral, assim, mão de obra, né? Eu acho que eu agradeço muito. Nós já tivemos vários desafios com mão de obra, desafios assim tristes às vezes. Eu acho que também por essa minha mãe muito correta, meu pai também muito, todos ali trabalharam em outros lugares e tal, e passar isso. Eu acho que é o maior desafio que as pessoas estão tendo. Eu acho que hoje eu agradeço mão de obra. Ninguém quer trabalhar. Parece que ninguém quer trabalhar mais direito. Assim, nada com dureza. É difícil. Mas nós temos um desafio muito estrutural, muito pela frente, que eu acho que inicia-se na educação, quando um bem universal público, de todo mundo partilhar pelo menos de bases educacionais, assim. Então, isso é um desafio coletivo de todo mundo. Se você é empresário, se você é autônomo, se você é servidor público, para todos nós somos cidadãos. Cidadãos ou cidadãos? Cidadãos, né? Eu acho que é um desafio geral para as formas que o trabalho tem hoje na nossa sociedade, no nosso tempo atual, né? E aí eu agradeço muitíssimo toda a equipe, todas as pessoas, as que deram trabalho, que fizeram a gente crescer, as que estão lá agregando, que tiveram que ir para outros lugares. Então, assim, muito, porque é isso que nos ajuda. Todo mundo que produz, deixa alguma coisa, nos entende. Porque nós estamos ali aprendendo também a como lidar com isso. E nenhum comércio é sozinho, né? A sua equipe que te ajuda ali a tá te agregando valor aquilo ali, é um quebra-cabeças, né? É um time... E todo mundo, cada pecinha ali é importante, né? Tem sua importância. E isso tem que estar bem alinhado, né? Com a questão cultural mesmo da empresa, de valores, né? Igual vocês lá tem essa questão
da agricultura, dessa questão do orgânico, muito enraizado. E eu acho que é o maior diferencial, além desse que a gente já conversou, né? De qualidade, de afeto mesmo com o cliente, né? Cuidado com quem tá ali. Não, Então, e o assim, básico, que às vezes também hoje em dia eu fico vendo que hoje em dia eu sou dona de um comércio, sou empreendedora, mas eu sou cliente também. Então, às vezes a gente vai nos lugares, gente, o básico. Bom dia, boa tarde, o que você precisa? Sim, posso te ajudar? Não, vou procurar saber, posso te dar um retorno. Então, a gente tem esse cuidado. E uma coisa muito legal que a gente também tem lá na loja, e as pessoas criou essa coisa, tipo assim, não, vai lá no Coisas da Roça que lá tem. Vai lá no Coisas da Roça que você acha. Vai lá que tem. E a gente, eu acho que eu e Sofia, como a gente tem a coisa do meu pai, e a gente com essa visão, né, que veio com essa visão depois, de mais jovem, tudo. Não, pai, a pessoa tá querendo isso, vamos procurar saber, onde tem, não, vamos trazer pra você. E a gente tem muito disso. Não tem, não, vou procurar saber, vou ver se... Porque às vezes a gente não traz, porque a pessoa não tá tendo demanda. Mas se o cliente perguntou, opa, peraí, não, vou trazer pra ele. Deixa eu tentar te ajudar aqui. Não custa nada eu trazer pro meu cliente e pro meu cliente ter aquilo ali. Isso eu acho... muito legal. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que é uma coisa dos nossos pais, assim, também, de tipo isso. Eu falei assim, eu não vou ter ali pra você retirar agora. Mas, se você quiser encomendar, tem uma coisa que eu lembro que quando o pai plantava, a mãe falou assim, por que você não planta nabo? Porque eles gostavam de nabo, porque eles viram, comiam. Meu pai morou com japonês e tal, e tem umas coisas assim. Aí meu pai começou às vezes plantar nabo. Mãe fazia muita salada de nabo, a gente adorava. E levava nos lugares para comer com churrasco. Não, eu lembro que quando a gente começou a vender rúcula. E ele dava nabo, Pai dava nabo pras pessoas. Alface americana. Não tinha alface americana aqui em Sabará. E o pessoal, novidade. Novidade. A gente custou as pessoas até hoje o pessoal ainda fica comendo alface roxa, que ela é escura. E o pessoal achava que a alface estava estragada. Até começar as pessoas a entender. Rúcula pra mim era o melhor, porque... Não que era o melhor, porque não tinha... Aqui não chegava essas... Era alface, couve, mostarda, essas verduras diferentes não vinha. E aí meu pai e minha mãe veio com isso, de trazer. Vinha... espinafre, rúcula, rabanete, coisa diferente. Brócolis. É por isso que tem a fama. Vai lá no Coisa da Roça que tem. Você acha. Essa ideia do nabo pra mim é incrível, assim. Porque, tipo assim, nabo. E pra mim, nabo é normal. Aí, tipo, você nabo? Eu falei, nabo. Você nunca comeu nabo? Assim, criança, sabe? Criança. Essa coisa de ter muita verdura e tal, de comer. E aí, a gente, né... Já nessa nova geração, a gente quis alargar e trazer uma experiência de um processo, de uma loja, de um ponto fixo na siderúrgica. Porque na siderúrgica estavam, né, escolas e tal. Observamos, foi muito legal, passamos essa experiência de 6 anos lá. Mas aí, dentro da nossa trajetória familiar, eu acho que assim, também a gente tem que olhar, a gente tem que estar bem. E a gente tava legal financeiramente, estava legal pro ponto, para a empresa, mas a gente estava um pouco cansado. Eu acho que dos processos que a gente viveu. Porque a gente não parou. O pai faleceu, veio a pandemia. E a gente trabalhando no turbilhão, né? A gente não parou, a gente não teve... Eu não tenho mais 20 um tempo. Nem minha mãe tem 50. Então, assim, oi. Né? Eu acho que né, também essa questão do processo, né? De quando ele faleceu e tudo mais. Eu acho que deve ter sido um momento muito impactante, assim, no sentido de que antes tinha a figura dele, que sabe tudo que acontece ali, tudo que é preciso fazer. Tem toda a rotina, né? Ele tem tudo ali com ele. Você todo ali, HD, né? Exato. Exato. Né? Onde comprar, com quem comprar, que época comprar, que dia que vai, que horas negociar, que vai. Exato. Se faltar isso... Como é que eu vou jogar a carta com esse cara? E ele muito a cara do negócio também, né? Porque você falou da vassoura, você não concluiu, mas a gente passava ali, era ele gritando um do outro lado, ô fulana, aquele chapéuzão, varrendo. Meu pai tinha um trem recebendo de todo pegar mundo, o povo na porta e levar lá pra dentro. Não, você vai passar aqui não, peraí, entra aqui, puxava o povo. Meu pai era muito comunicador, muito carismático.
E assim, ele, às vezes a pessoa comprava de tanto ele falar na cabeça dele. E então, assim, eu imagino que, né, com a morte dele, vocês devem ter que, do dia pra noite, porque foi muito repentino, do dia pra noite, eu preciso entender tudo agora, né? Eu preciso entender esse processo, eu preciso fazer, agora é a gente. Não, já estávamos nele e ele entender exato. agora como responder pela gente. Sim. E criar uma outra coisa, criar uma expectativa sendo 3 mulheres, meus irmãos estavam junto com a gente na outra loja, as pessoas entenderem, eles também se entenderem nesse processo que é o comércio. Às vezes eu tô ali, minha família tem um comércio, mas eu não tenho aptidão pra aquilo, não tô afim. Não é Quer o trilhar outra jornada também. Até Até sair do papel também de filhas do dono. Sim. Né? Que é uma coisa que... Existe um estereótipo. Pra ela é fácil, porque já tava tudo pronto. Tudo pronto. Pra ela é fácil, porque chega lá, não tem que ter grandes compromissos, que o pai dá conta. Enfim, eu acho que isso é um estereótipo muito negativo, porque, gente, nada... Não, sendo filho do dono, não. Pelo menos uma jornada de maturidade ele vai ter que ter ali dentro. Até pra negociar. Eu falo, às vezes, com o fornecedor, porque às vezes, dependendo do fornecedor, era meu pai que negociava. O perfil então, era mais... Então, aí quando você chega, de repente, aí chega uma mulher e tudo, pra negociar e tudo, muda um pouco. Por ser mais nova, que às vezes as pessoas que a gente negocia são pessoas mais velhas e tudo. Mas essa menina, sabe? Então, vai mudando. A gente percebe nisso. E a gente perceber, a gente também vê as dificuldades, né? Por exemplo, é difícil, às vezes. A gente tá negociando à frente. E não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, eu tive que tomar muitas ações, assim, eu não dirigia. Comecei a dirigir, fazer compra, fazer muita rota. Por necessidade, né, Sofia? E assim, não, eu agradeço, assim, não é o que eu sonhava na época e tal, mas é uma necessidade. O que eu vou fazer com esse desafio? Gente, vou repetir, não acorda do dia, nossa, hoje o mundo de Poliana. Não é acorda é ser asa. Não, e assim, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou da fazer melhor forma possível? O que eu vou aprender com isso? O que eu tenho aprendido com isso? Para eu ser mais a mim. Porque com seu pai, eu ouvi diversas vezes, porque com seu pai era assim, o meu pai... Agradeço muito a ele, mas ele não está aqui agora. Quem está respondendo sou eu. Eu tenho de onde tirar e tem toda uma linha de valores, mas eu penso dessa forma. Porque quem dorme e acorda comigo sou eu. Então, quem vai ficar ansiosa, quem vai ficar estressada ou não, quem vai ficar feliz ou não sou eu. Então, eu sei do meu limite para lidar ou não com isso. Então, muitas vezes eu ouvia isso, ouvia assim, chegava lá na loja perguntando, quem é o dono? Eu falei assim, não, somos nós 3, eu, minha mãe e minha irmã, no momento que estamos aqui. Sempre muito isso, assim, o tempo todo, essa pergunta eu acho muito porque somos mulheres à frente. E isso é uma coisa que incomoda muitas pessoas ainda. A gente está em 2024, isso é uma coisa que incomoda e você tem que lidar com isso o tempo todo. Às vezes, assim, incômodo, tipo, quem é o marido por trás? E uma mulher que tem uma opinião, que isso é aquilo. Assim, isso é uma besteira, assim, para as pessoas. Não cabe mais, mas ainda é muito colocado como algum critério de qualidade ou de valor nisso, sendo que não faz a menor diferença, assim. Para a gente, mas ainda nos diferencia, e eu acho que não nos diversifica, nos desqualifica. Eu acho que toda comparação, toda colocação nesse sentido tem que nos valorizar, né? Tem que nos qualificar, não colocar ainda nesse campo. Mas a gente vai aprendendo, assim. Vai aprendendo, você depende, tem dia que você tá mais assim, tem dia que você tá mais assado, mas no comércio é isso, você tem que estar ali jogando pra poder isso, assim, eu penso que eu sou cliente, eu quero ser bem atendida. Exatamente. Sabe, eu quero chegar num lugar, muitas vezes, eu falo assim, Marina, a gente fica até chata não, mas a gente às vezes quer desligar um pouco do trabalho, falar assim, nossa, eu gostei desse lugar, eu acho assim, podia atender em tanto tempo. Julgaram trabalhando, mas aí eu fui meio que a gente também vai se vendo que você também tem que relaxar. Sim, tem, porque são liquidificadores. E porque trabalhando com comida também, acho que como a comida é algo tão fundamental, você vai ficando, tudo que você vai, eu saio
todo lugar que eu vou, eu faço questão de buscar alguma coisa que se pareça com coisa da roça. Aham. Pra ver como é que é, como é que Pra essas conectar, pessoas... como como usa que faz isso. Sim. Porque é meio que uma coisa de resistência também. Não, sabe? Isso eu achei que o pai soube estruturar muito bem e nos alinhar Direcionar. muito bem. Uhum. A gente foi muito bem direcionada, assim. Tanto meu pai quanto a minha mãe também. Não posso Aham. deixar que ela também... Sempre estavam os dois presentes, né? Soube alinhar muito bem a gente. E, vindo ele a falecer, a gente não deu uma diferença na loja. A loja Aham. continuou assim, lógico, não teve aquela presença dele, que ele tinha uma física, né? presença Aham. mesmo. É. De chegar, bom dia, gritava, conversava, Sim, tudo. de Ele receber. fazia uma movimentação no espaço. Aham. Mas a gente ainda tem a... Ele tinha deixado isso organizado, né? Uma Muito, ordem. muito. Até porque a intenção dele era ficar menos na loja e mais no sítio. Aham. Que era continuar com o projeto dele. Porque ele lá gostava no de sítio. plantar. A onda dele era plantar. Eu lembro que É. ele fazia, quando ele estava morando em Ouro Branco, fazia curso em outros lugares de plantação. De plantação. mesmo. É. Ele gostava, era uma coisa que ele gostava. Era muito legal. Eu gostava de ver nas anotações deles coisa de lua. Então, em março, Ah, tal lua é. que vai Isso eu me plantar. arrependo. Que vai Tudo. podar. É, que vai podar. É. Muitas pessoas perguntam, vocês plantam, continuam plantando? Você olha, a gente não planta, porque a gente... O que acontece? A gente está num entre-lugar, a né? logística... Não, a logística é ideal, é pertinho, assim, de transporte. Não, eu pra falo a trazer. logística para o dia seu. Assim, Se a mais gente uma conseguisse coisa uma mão de obra Aí voltamos ao negócio da mão de obra. que, assim, dentro desse espaço, uma fazenda, né, um sítio dentro de um espaço Aham. contexto rural, urbano, né? Porque é a cidade que chegou Sim, até lá. exato. Morro da Cruz, Boa Vista, É. foram chegando. Eu acho que seria muito massa, porque lá tem água, Aham. tem uma área cercada, tem os taludes já, então assim é muito propício. Só que, tipo assim, eu não sei fazer isso. Isso eu No me arrependo momento, um eu não pouco, que a estou gente lá em casa podendo, a gente não aprendeu. Mas é porque a gente era muito nova. Não, a gente era nova e tinha outros objetivos também. Eu fazia administração, mas na minha cabeça eu não tinha nisso De tocar o negócio. de trabalhar. Eu imaginava Não, que eu eu tinha não loja, tinha, mas conseguiria Aham. trabalhar em outro lugar. E eu mesma não quis trabalhar em outro lugar. E quis ficar ali. na loja, que até pouco tempo, hoje em dia, as pessoas já entendem isso, de você ter o seu negócio. Porque Aham. antes o pessoal ficava, mas você não vai trabalhar em outro lugar, sim. não? Não, é uma virada Você não de vai trabalhar em sistema outro econômico, lugar, não? né? Tipo assim, eu ali não é um trabalho, não é. Principalmente eu tinha por que essa questão trabalhar de numa filho do dono. numa E um empresa. preconceito mesmo, assim, eu já ouvi falar. Preconceito, eu agradeço muito ao balcão. O balcão é uma grande escola de escuta, é uma grande escola de fala. Porque você não pode sair falando qualquer coisa. Eu tenho várias opiniões. Mas lá na loja eu não posso, cabe. mas como é que eu vou falar? Qual que é a palavra, Não, né? eu falo não vou, pode no sentido de... você tem que ter um cuidado com Sim, aquela outra sim, vida ali, sim, né? Então, E com a minha também, que tô Exato, trocando. Então é uma coisa de presença muito importante. E te permitir também. E assim, quando assim, isso eu ouvia muito, não, mas vocês vão ficar atrás do balcão? De ouvir pessoas assim, mas vocês fizeram faculdade pra ficar atrás do balcão? Atrás do sim, balcão. sim. Muito, Se Deus aí, quiser. No início, a gente ficava E aí muito hoje você vê muita chateada. gente querendo hoje em dia. Aí as depois pessoas eu querem virei e montar falei seu assim, próprio negócio. Não, e mudou, né? A gente tá num mundo totalmente neoliberal e você não faz o do it yourself, seja, né? Tudo que é que as pessoas, né? Todo mundo muito prejudicado um pouco quanto a isso. E aí eu tenho uma turma de amigos, mas gente, mas você trabalha assim, continua em Sabará? Eu olho assim, continuo. E eu trabalho a 5 minutos da minha casa. Não, hoje eu estou nesse universo. Eu acho que isso eu vi muito na pandemia. Que eu posso descer uma rua, eu enfrento menos trânsito, eu vou para Belo Horizonte. Você às almoça vezes, em casa. gente, Almoça em casa. Toma café em Uma casa e tal. Tô Mas, 5 às minutos vezes, da minha casa. Nem E, 5. E às vezes assim, Pra a dar possibilidade de morar, a possibilidade de morar perto também, de construir moradias. Qualidade de vida, gente. E então, tipo assim, mas até se eu daqui uns 5 anos eu não estiver nessa organização,
Eu sei que eu já vivi algo, eu vou dar valor e as minhas escolhas estão baseadas nisso, nessa experiência física que eu vivi, com todos os ônus e bônus. Exato. E aí eu tô escolhendo a partir disso. Mas que hoje, que assim, muitas pessoas ficam perguntando assim, não, mas eu entendo que você quer ficar aqui, até eu não queria sair. Assim, é no sentido, tipo assim, é um estresse desnecessário, às vezes, que e a gente corta muito, que você tem que ficar consumindo um monte de coisa. Sim. E às vezes tem coisas muito mais importantes para olhar para serem consideradas dentro da nossa perspectiva. Exato. E não de tem onde que a certo gente errado. foi criado, não tem né? certo O que a gente Não. consegue também fazer e funcionar. Exato. E a gente né? também está muito próximo a BH, que às vezes as pessoas se incomodam um pouco disso. Mas eu ainda acho que Sabará tem muita coisa ainda do interiorana, né? Sim. Da coisa do interior ainda. Filho de quem? A gente, Mora total. Até hoje, você é filho de Tim? Eu falei, tem essa coisa de gente que às vezes morou muito tempo aqui, não mora mais, chega lá, Sim. reconhece. Tem essa coisa muito característica ainda do interior, que eu acho que não perdeu. Ela não... E é positiva, assim. Eu acho muito sentido. legal, porque por Sabará ser uma cidade histórica também e estar perto da região central, querendo ou não, traz turismo. E a loja também virou uma coisa turística, das pessoas quererem ir lá conhecer. Que legal. Entendeu? Eu acho legal. Nossa, eu lembro que antes, perto da casa da minha avó, tinha uma vendinha, assim, tinha um armazém, assim, tinha um empório, assim. Conecta então, com o passado, né? Hoje em dia a gente tem turistas que vão lá na loja, gosta de... vira um pouco referência, assim. Nesse sentido. E por mais que a gente esteja a loja aqui na região central, a gente consegue... pegar outros clientes. Eu tenho muito cliente de General, tem muito cliente do Ana Lúcia, que vem do Fátima, Rosário. Então, eu consigo ter essa única loja hoje em dia aqui na região central, mas eu não tenho só meus clientes aqui dessa região. Não é um comércio que atende só o Não, eu tenho alguns clientes que vêm de Ravenna, que eu acho que vêm aqui receber uma vez por mês. Que eles, nossa, eu tenho que passar aqui pra levar meu queijo. Coloral. Sabe? Umas coisas assim, não, eu tenho todo mês, eu tenho que vir aqui. Eu tenho clientes assim, cativos de todo mês ir lá, porque tem que conhece a loja. O boca a boca também, que é maravilhoso, que eu acho que é a melhor coisa que tem o tal do boca a boca. E aí, as pessoas... né, vê o outro falando, vai lá, conhece e estão lá sempre. Às vezes por causa de algum produto, ou às vezes para conhecer mesmo, e aí às vezes acaba levando, gostando e volta. E em relação a isso que vocês falaram de, vai lá no Coisa da Roça que tem. Vocês ficam buscando, assim, coisas diferentes? Eu imagino, vocês devem andar por aí, gente, que... Nossa, procurando. E tem um tempo. A loja já tá pequena pelo tanto de coisa que a gente quer agregar. A gente quer trazer muita coisa, mas tem esse limite também. Acho que tem uma coisa que chama sustentabilidade. Que é viável, né? No sentido de preço. Eu tô trabalhando com alimento, eu também tenho uma coisa que é linda, gostosa, mas eu tenho que comprar não sei quantos e vender tanto que perde. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu vou encarecer pro meu cliente. Tem como eu trazer uma encomenda? Tem como... Como é que tem como eu trabalhar isso aqui? E o pé no chão também. Também. Mas a palavra é isso, é pé no chão. Então, por isso que essa relação... Essa relação com o cliente, essa relação cara a cara, honesta. Você falou assim, olha, hoje eu não posso trazer isso para você. Tem possibilidade, eu vou olhar, eu pego o seu telefone, se eu encontrar eu te ligo. Tem como a gente fazer isso? Tem como a gente estabelecer isso? E é assim mesmo, gente. Eu amo lixia. Aí eu falava assim... Coutinho, quando começar a lixia, você me manda. Aí ele já anunciava. Semana que vem vai ter. Tá chegando. Tá chegando. E quando não tem, e a gente fala porque às vezes fala assim, olha, fulano de tal não tá fazendo mais e tal. E aí cliente dá fala, uma nova opção, né? Sempre tem essa... A gente troca muita receita. Assim, eu não sou muito boa cozinheira, mas... Mas você é boa de dar palpite. É palpiteira. Então lá na loja a gente tem uma coisa muito disso de dar palpite. Eu tenho paladar. Eu falei que eu não gosto de comida mal feita. Então eu como uma filha de Maria Helena e sobrinha, eu tenho uma tia também que chama Maria Helena. Então são cozinheiros e doceiros afiados. Paladar então me educaram muito bem. Então
não tem como. Então a gente vai dando, fala assim, isso fica bom, isso não fica bom e tal, não sei o quê. E vai esse trocando. tete a tete eu acho muito gostoso com o cliente. Não é aquela coisa mecânica, entrou, saiu, pronto, tchau, vai embora. Não, a gente sabe. A gente depois pergunta, e aí, deu certo? Ficou gostoso? O cliente também dá esse feedback pra gente também, que é muito legal. É um atendimento bem humanizado, né? Bem personalizado. E a gente gosta disso, porque também a gente poderia crescer? Poderia, e tudo. Mas será que a gente quer isso também? Sim. Porque eu acho que a gente se perde um pouco da identidade, entendeu? E eu acho que aquilo ali, lógico, melhorar, a gente sempre tem que melhorar. Sim. Eu acho que a cada ano, a cada dia, sempre tem que estar melhorando. E a gente sabe os nossos erros e os nossos acertos, né? A gente tem essa consciência. Sim, porque tem uma também jornada também. Não é 100% perfeito. Não é Nada assim também. gente, É 50%. E eu acho que com o tempo a gente vai ajustando isso, né? Tem que ter ajuste. Eu acho que tem que estar disponível com esse dinamismo. Tem que entender, eu acho que tem um desafio, que eu acho que é até um desafio da própria cidade, de como você atualizar aquilo que é uma tradição. Como atualizar, fazer um entendimento para que a gente não tem essa dimensão, tipo assim, eu tenho que atender bem desde o vô até o neto. Como é que eu vou fazer isso? Porque o meu ramo me permite. Tem ramo que não permite, mas nosso ramo permite. Eu trabalho com alimento, então o avô precisa de comer o docinho dele com queijo, o neto quer um pirulito, uma pele. Né? Então, como que fazer isso para quem está trabalhando tá bem, para o meu fornecedor tá bem, para quem dá o suporte, né? Quem presta serviço, quem tá ali com a gente, que é banco, contabilidade, não sei o quê, para a gente alinhar isso da melhor forma possível. Você chegar num patamar de referência é muito legal. Manter, que é o grande desafio. E como manter isso com qualidade. Não retroceder, e né? Mas às vezes tem certos encolhimentos que fazem parte de você crescer, às vezes. Mas assim, para acabar, para diminuir, entrar numa linha de decadência, né? Para não ficar com essa ideia da decadência, que eu acho que é o que a tradição, às vezes, ela entra nessa fase, né, que vai acabando. Mas como fazer isso? Uma venda que as pessoas vão lá, que conversam, que você atende, uma pessoa só te atende, tá todo mundo ali. Às vezes tem dia que eu paro e falo assim, nossa, mas faz sentido o jeito que a gente trabalha hoje. Mas às vezes eu paro e falo assim, mas se a gente não fizer assim, nós vamos ficar igual em todos os lugares. Sim. É sentido a gente ter mais do mesmo, mais do mesmo, a gente continuar com esse jeito, tentando organizar formas de acompanhar esse ritmo louco de vida que a gente tem, né? De demandas desses suportes, demandas tecnológicas e tal. Então, eu acho que hoje o nosso desafio, eu acho que é até um desafio para onde a gente está, que é isso, como a gente atualizar o nosso tempo, a nossa forma, a nossa linguagem para o tempo atual que a gente está vivendo. É muito aquela ideia de não perder a essência, mas também não ficar engessada no arcaico, na ideia, né, daquilo lá do passado. Mas eu acho que esse valor da essência, isso já está, de fato, assim, muito presente ali, né, na loja. Muito. Assim. Então, de fato, tem a tecnologia, vamos pôr um exemplo aí, para me auxiliar, mas também eu não posso virar um ser tecnológico que não conversa com o que eu tenho aqui. Né? Tem processo de, sei lá, de atendimento mais rápido, mas será que cabe? Será que eu vou estar quebrando um pilar aqui da empresa? Não, mas é complexo, não é tão simples. Isso é tão legal que você falou também, porque eu acho hoje em dia o Coisas da Roça um bom plano de negócios que a gente criou. Porque se eu quiser, eu já tenho ali a loja pronta, eu tenho os meus fornecedores. Tudo já gira. Eu já tenho a maneira que eu quero que os meus funcionários tratem meu cliente. Eu já tenho ali essa construção. Então, se eu quiser montar ele em outro lugar, eu já tenho esse modelo que a gente criou. Sim. Porque eu acho assim,
na teoria tem como ensina e tudo, mas como ali na prática, quem monta e moldua Exato. é a gente. Então a gente já tem essa dinâmica. Essa cultura, né? Mas E é a muito... identidade. E tanto que é o que você vê que hoje que as grandes empresas estão trabalhando muito a identidade e a originalidade, porque senão Sim. tudo vira muito pasteurizado. Sim. Vira mais do mesmo. A gente tem as redes A sociais. gente tá voltando essas origens. Sim, né? sim. E isso tá vindo... Vocês devem ter percebido isso um pouco, assim, sei lá, de uns anos pra cá. Sim. O tanto que esse valor para esse tipo de produto, para esse Sim, tipo de serviço, sim. ele vem sendo sinalizado assim mesmo, como um todo. Você mesmo nos seus projetos, eu acho que tá tendo assim, uma demanda para isso, para coisas que pareçam mais artesanais. Sim, mais vamos dizer humanas assim, mesmo, sabe? Espaços Casa mais com cara de casa, sair daquela coisa de museus, galerias, né? Tipo assim, a casa de repente vira um mausoléu. Exato. Né? Ou então a casa vira um espaço muito tecnológico, Sim. no sentido negativo, assim, muito fria, Sim. muito, sabe, sem conforto nenhum. Mostra de arquitetura hoje, por exemplo, a Casa Cor, traz esses temas, né? O tema é origens, então você tem que trazer essa ideia do passado, de onde tudo nasceu. Isso é identidade também, eu acho, gente. Porque Tem esse resgate. né? porque eu falo, não adianta. Às vezes alguém quer montar, vou montar uma loja igual Coisas da Roça. Tá, mas qual a identidade que você vai colocar ali? Isso tem que ser pensado. Entendeu? Porque Não adianta, você pode montar, mas se você não tiver sua identidade ali, souber trabalhar isso... Além sair da cópia, da esfera de cópia, porque assim, que cópia eu acho que sempre tem alguma coisa que você vai sempre copiar, tá- sabe? A gente sempre tá copiando. Óbvio, Mas coloca trazer ali essência. sua essência, identidade, sua característica. Sim. Porque quando a pessoa... Eu tenho certeza, quando as pessoas entram no Coisas da Roça, já entendem Sim. ali. Tem lugar que você entra, você... Fica perdido. sabe? Não é acolhedor, é frio, sabe? Pode ter a coisa mais gostosa. Se não for um ambiente que te abrace, você entrou, pronto. Saiu, É um lugar qualquer. Aham. Mas é um lugar que você entra, que te abrace e que te fala assim, nossa, gostei daqui. Você, eu vou voltar. Aham. Você já Cria uma conexão. cria uma conexão. Eu falo que às vezes, igual eu falei, não precisa de entrar para comprar. Você entrou, você deu um bom dia, uma boa tarde, a pessoa já se sentiu ali acolhida. Ela entra, às vezes, vai conhecer e tudo, fala assim, E volta. vai embora, mas depois, eu quero voltar naquele lugar, me sentir bem. Sim. E é isso que a gente procura sempre estar passando, né, pros clientes. E eu acho que a gente tá sabendo fazer isso da melhor maneira possível. tá assim. mesmo. E aprendendo também, errando, eu acho que é super possível. Claro. Não, a gente fala Né, isso, de mas toda sempre tem uns erros também. E a gente tá aqui pra te pedir desculpa também. Não, me se ajuda aí, acontecer, gente. Quem não aprendeu isso ainda? E é isso, de entender os lugares, as propostas, o que a gente dá conta. Acho que também é um negócio, né? Além de ser tem a ver com a história da nossa família, mas é um negócio Claro. que nos sustenta Isso. e nossos sonhos, a nossa Gera realidade, emprego. gera emprego. Eu acho muito assim, antes, há um tempo atrás, eu acho que na pandemia chegou uma época que eu ficava assim, gente, eu tenho que trabalhar. Tem famílias que não podem, estão aqui trabalhando, não tem outro lugar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E eu ficava assim, muito sem entender. Depois eu falei assim, olha, que bom que assim, eu tenho essa responsabilidade. Não é fácil até eu lidar com as minhas emoções com isso, mas é uma oportunidade. Sim. De poder mover e girar e movimentar isso, assim. E lidar com todas as intempéries que isso lida. E dentro de um ramo que eu gosto, que é alimento. Eu gosto, assim, eu vou em outros lugares, eu fico, assim, vou em mercados, procuro ver como é que tá vendendo, o que a pessoa tá fazendo, como é que tá fazendo. Entender, né? Outras dinâmicas disso, né? Tipo, senão é isso, senão assim vai ser tudo do mesmo. Fica engessado, né? Assim, Eu acho que tá dando tem... certo, e não é só isso. Não. A gente tem, eu acho que isso é a grande coisa da gente ser gente.
a gente poder criar coisas. Sim. Eu acho que a gente cria todo o tempo. A cópia é uma parte da criação. Sim, Sim, e aí é importante. Tá dando certo, Você não vai tem fazendo porquê. ali, você vai azeitando, você vai temperando, isso, você é dá isso. uma cor, É. você dá uma fala, Põe você sua coloca uma bola, palavra. Sim. E aí, essa experiência é de quem tá vivo, quem tá dinâmico, quem tá disposto a trocar, né? Você tá ali com sua proposta, é uma bola, é um jogo. Também, uma coisa também que eu acho que a gente não faz muito lá na loja, é ficar forçando demais, sabe? A gente oferece, né? Fala assim, fulano, porque eu acho que tem uma coisa que a gente não gosta, você vai no lugar, a pessoa fica forçando. Não. Socorro, gente! Não existe mais não. Sim, isso é uma estratégia de marketing. Tem gente que gosta e faz e tal. Eu, assim, é Eu uma coisa corro. nossa. Eu não gosto desse tipo de abordagem. Acho que é mulher. Eu, Sofia, fico meio assim. E é uma coisa que eu vejo que minha mãe tem também, que meu pai também tem. A gente tá ali, você sente a vontade. Você prepara um ambiente, né, para aquilo acontecer. Quer uma ajuda? Tô ali Isso. disponível. A gente faz muito. Boa tarde, tudo bem? Se precisarem de alguma coisa, estamos aqui. Sim. Sobre essa ideia de olhar outros lugares, né, se reinventar. Eu olho muito para o escritório, eu olho muito para outros tipos de negócio. Então, as minhas grandes referências hoje não são escritórios de arquitetura. Eu olho assim, sei lá, uma consultora de imagem, um médico, como ele aborda, como ele fala, como ele faz o vídeo dele, o que ele tá trazendo pro negócio dele. E a partir disso eu vou adaptando. Então, é isso. É a cópia com a sua essência, né? Gente, ninguém tá inventando roda nenhuma de nada. Não. Não tem isso. Não existe mais isso. Então, é enxergar esse cenário e adaptar. E sem perder a essência, né? Porque senão a gente vira um robô de outra pessoa. Não tem nada a ver. Tem funções que pedem um pouco disso, né? E a gente tem que entender também que fazem grande parte dessas coisas todas que a gente está aqui funcionando. Agora, para o ramo que a gente está aqui, é lidar com você... Que é isso, você vender coisas para as pessoas comerem e através da sua palavra você vai convencer isso, porque ele não é um restaurante, né? As pessoas podem provar, mas muitas coisas que estão ali, as pessoas não vão poder provar. Tipo, você achou provar essa maçã aqui? Elas vão confiar no que você é uma relação inteiramente de confiança. Isso dentro do que a gente cria na nossa cabeça, foi educada, tem toda uma história, começou lá com as nossas bisavós, um precisava vender leite, outro precisava vender seu doce, tinha que criar os... E aí, nessa a gente está aqui hoje. Então, assim, como fazer isso para que eu comunique com a minha geração, comunique com a geração que é da minha avó, que é dos meus tios. E com a que vem por aí. Que vem por aí. Então, como fazer isso? Né? E pagar conta. Sim, que é importante. Impostos. Imposto e tal. Tudo fazendo isso, assim. E lidar com essa coisa, tipo assim, também de... É um legado que nos foi deixado. Assim, o que nós vamos fazer com isso? Né? Somos 4 filhos, 2 estão mais atuantes, 2 estão buscando outros caminhos, estão testando, mas tudo são possibilidades. Assim, né? E também um ambiente que eu acho também legal, que é que a nossa família está ali junto. Né? Então, minha mãe está ali. Como é que a gente cria essa dinâmica também de que seja bom para todo mundo e que ela está ali também... Gosta de estar ali, porque muitas vezes essa questão de ser familiar é um problema, né? Tem casos que é um problema, que, né, extrapolam outras coisas, mas eu acho que criar essa dinâmica, não é que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, tem as divergências, né? Porque cada um tem uma opinião, cada um pensa de uma certa forma. Mas aí eu acho que entra muita coisa da educação. E a vontade de um bem maior. Isso tem que acontecer. Então, como a gente vai... O que é melhor pra isso? E não pro meu umbigo, nem pro seu... Não. A maneira que meu pai e minha mãe educou a gente é a maneira que a gente lida e sabe lidar. Porque além da gente ser irmã, amiga, a gente é sócia. E então a gente soube construir isso e estamos construindo, né? Até pra gente não perder. Porque às vezes você tem o seu irmão sócio, mas é só ali. Dali pra fora você não conversa com ele, não tem relação de amizade, é da empresa pra dentro e cada um por si. E a gente não, a gente é amiga, parceira.
Eu acho por isso que a gente conseguiu ter tá tendo, né, esse sucesso. E a partir disso também determinar os limites, determinar as necessidades, as individualidades, né? O que cada as aptidões, né? As aptidões, o que eu não dou conta, o que eu não concordo, o que você concorda. E a gente vai dialogando. Em casa. Vocês brigam muito. A gente briga. Não, a gente briga. Não vou falar que não briga, não. A gente briga. Mas a gente sabe resolver. A gente sabe resolver. No outro dia a gente tá conversando. Bom dia. Aí, como é que você... Não. Passou, já resolveu. Porque uma relação que você não tem espaço. Sofia, claro, pra você brigar, quando a briga vem, é separação. É isso mesmo. O conflito, ele é um motor muito... Ele é muito e ativo. Preciso. Ele é preciso. Você tem que conflitar. É honestidade. Você quer viver na verdade? É isso mesmo. Também não é ser racional, neurótico, não. Mas você quer que a verdade tenha uma presença na sua vida? É isso. Como? Com ela, fugindo dela, porque fugir também de uma situação, enxergar que ela não existe, tem um custo. Exato. E alto prazo. Muito. Então, se você vai viver assim... Eu sei que situação que eu vou ficar vivendo com aquilo... Você vai só aumentando a poeira debaixo do tapete. Tem momentos na vida que você vai ter que fazer isso. Uma racionalidade, em bem de alguma coisa. Isso. Mas tem momentos que você não vai dar conta. Então, você tem que ter... Opa, peraí. E tem uma coisa, a gente não dá conta de tudo, nem tem que dar conta de tudo. Isso aí. Por exemplo, às vezes eu sou uma mulher que tô numa época que não é pra mim ver isso aqui agora com as ideias que eu tô. Então, o que eu vou fazer? Vou pesar meu pezinho no chão lá. É isso aí. Entender e falar assim, olha... Não dou conta de fazer isso. Então, na convivência com o outro, muitas vezes eu vou entrar em embate. E às vezes nem saber que eu tô entrando em embate. Mas, tipo assim, é aquela qualidade. Falar, a gente tá aqui juntos, se a gente ficar brigando o tempo inteiro, não sai desse lugar, nós vamos dar 20 anos, eu sou irmã dela. Tem gente que fala assim, não sou irmã, não quero conviver, pra mim tá de boa. Não eu sou irmã, eu quero conviver, eu acredito nisso. É uma dor e uma delícia. Mas... o que eu vou fazer com isso? Eu acho que isso que você falou é muito importante para qualquer relação. Qualquer. Gente, o compromisso com a verdade, num sentido de que se tem um conflito, a emoção não pode resolver esse conflito. Não. Vamos alinhar, vamos entender, vamos fazer acontecer. Porque numa relação que você pisa em ovos o tempo inteiro, que você não pode falar, que você não pode dar opinião, que você não pode ser você... isso tá fadado ao fracasso. E toda vez que você é uma poda. É uma poda. É uma questão, então, assim, achei ruim, fiz birra, fiquei com raiva. Isso não existe, pelo amor de Deus. Principalmente no negócio, né? Não, que a gente tá ali praticamente 24 horas, né? Porque tem a parte, igual hoje em dia a gente mora junto, né? Cada um na sua casa. Mas a gente tá ali uma boa parte e em casa também. Então, se a gente não se dá bem ali... em casa também, como é que você vai gerir essa dinâmica? Não tem como. Falando de vida, assim, eu tenho pensado muito numa palavra que é ambiente. E pensado na materialidade dessa palavra e na imaterialidade dela. E é uma coisa que tem me ajudado, assim, um ambiente que a gente carrega dentro da gente e onde que a gente vai. Né? Então, o ambiente de trabalho, ele não é só aquele lugar físico, ele também está como você sintoniza com esse lugar. E a gente percorre vários ambientes. Você vai numa academia, você vai no escritório, você vai na casa dos seus avós. Às vezes uma conversa já é um ambiente. Já é uma esfera. E aí, se você assim, não se entender como ambiente, eu sou minha casa, meu corpo é minha casa, é um lugar sagrado. Então, se eu tô ali só na energia do confronto, só nesse high, né? Porque é isso que perde da gente. Você tem que competir. Que é o melhor. Assim, calma, velho. Calma, vou ser humano. A vida é real. Eu preciso do asfalto como você dá, com você. Peraí, vamos sentar, vamos ouvir. Eu tinha um professor na época da faculdade que falava muito isso, mas eu acho que eu aprendi isso também com as mesinhas de crochê de Valdidi. Que elas iam pro conselho de arte, sentava ali todo mundo uma hora caladinho, ó. Elas estavam juntas pra ficar caladas. Cada uma na sua. Eram melhores amigas, sabe? Isso pra mim é uma coisa assim, esse ambiente de você conseguir todo mundo tá ali.
nas suas diferenças, unir em diversidade. Nossa, arrasou. Né? É isso Porque mesmo. senão a gente vai ficar em conflito o tempo todo. tempo Ele é todo. bom, eu acho muito produtivo, dá uns quebra-pau, tal. Mas é um momento de relaxamento. Mas ter você maturidade pra isso também, pra enfrentar isso. E pra falar, olha, não gosto disso, Aham. não é isso que eu quero. Sentir tranquilo, confortável Sim. pra falar isso, Sim. pra falar seu não, o seu limite. Sim. Porque se vai dar num tempo, é isso. Você fala assim, poxa, mas não tá legal. Eu não posso falar não. Eu não posso discordar. É minha opinião, né? O processo de mudança aqui, só eu que estou contribuindo. Cadê o seu gasto também? Você tem que dar um gasto também. Você Sim. só reclamar daquilo ali? Mas, poxa, meu filho, E acorda aí? aí, vai, vambora. Sabe? Eu acho que tem que entender isso também. E assim, entender também as dinâmicas e capacidades de cada um. Assim, podia estar com 20 lojas, são 27 anos. Esse que é o modelo de sucesso. Né? Assim, não. Olha, a gente faz outras escolhas e tá tudo certo também. Sabe? Por isso eu dou conta disso, eu dou conta daquilo. Acho que dá conta no seu tempo também. E como que a gente foi educada, assim, de entender isso, de valorizar, assim, essas coisas. E você falou de outras escolhas também. Você também tem uns caminhos diferentes, né? Fora dali, diferentes dali. Tem. Música, Casa Amarela. Hoje eu não estou mais no corpo diretivo da Casa Amarela. Mas é uma ideia por uma necessidade mais disso, de criar de me entender mais e dentro desse negócio que é o Coisas da Roça e de outras possibilidades que eu me vejo mais, assim. Então, é um momento, assim, de recalcular a rota. Eu acho muito importante a gente fazer isso na nossa enxergar vida. isso. Né? Porque eu acho que essa coisa do recalcular a rota é uma coisa muito importante que a gente sempre conversa muito lá em casa, recalcular a rota. Porque, querendo ou não, a morte do meu pai foi um momento muito significativo e fez a gente recalcular a rota. E a vida toda, né? Então, esse recalcular a rota fez com que a gente, pera lá, vamos começar do zero e ver o que nós vamos começar. Porque não adianta também querer abraçar tudo. Não adianta, a gente não dá conta. O emocional da gente não dá conta. Então a gente tem que ir. A gente tem que ir aonde que a gente dá conta. E hoje em dia a gente tem que procurar isso. Não é só trabalhar, não, gente. A gente tem que ter os nossos momentos, o nosso lazer. Sim. Independente se for sentar ali na grama e ficar olhando pro céu. Tem que ir pra Bahia, Marina. Eu acho também quando coloca esse polo do lazer, que necessariamente você tem que estar descansando por motivo de um trabalho que você tem que fazer ali. Eu acho que você tem que ter a presença de vida. Sim. Sabe? Presença de vida, de tempo. E muito diante, assim... Eu era muito perfeccionista, vivia fazendo muitas coisas. Eu na música, que se eu não for deste jeito, eu não serei reconhecida como isso. E eu tenho pensado muito assim, a ideia da própria Casa Amarela, do Centro Cultural, a vontade de ter um espaço, um ambiente. Eu, no momento, eu não estou com essa disponibilidade de tempo. Percebi que eu tenho outras coisas para mim. Sim. Sofia, quem que é Sofia? O que Sofia está fazendo? Tenho trabalho, adoro, tal, mas e eu? O que eu tô fazendo, assim? Eu passei muito tempo cuidando de muita coisa. E você, eu sou boa pra cuidar dos outros, mas de mim eu tô percebi isso. De lado. E aí isso foi assim, não, eu preciso... A ideia é ótima, mas eu calculei a minha presença de uma forma errada. Então, eu tenho feito mais esse recolhimento nesse sentido para entender quanto essa energia que eu posso expandir, como é que eu posso dar, o que eu faço. E é isso, de presença de vida. Sei que posso fazer muitas coisas, mas agora eu estou escolhendo direcionar. Assim. Acho que todo mundo pode fazer. E chega certo momento na vida, a gente pode escolher. Claro. Eu acho que é o grande chega certo momento, você tem que fazer aquilo. Mas num certo momento, você pode escolher. Você tem a sua opção de escolha, né? Não tem, a gente tem a fase de correr e querer fazer tudo e dar certo e fazer acontecer. Mas tem uma hora que a gente fala, não, deixa eu escolher minha batalha. Porque tem outras coisas além disso, né? Não é só o que eu tô fazendo ou o que eu tenho que fazer. Existe um olhar, né? E às vezes nem é uma questão de escolha. Às vezes a gente tem coisas que nos atravessam, somos atravessados sempre todos, que são determinantes para você não seguir naquele caminho no momento. Mas não significa que você não possa retomar aquilo de algum lugar e de alguma coisa que faz bem para você. É você observar, falar assim, peraí, isso eu tô fazendo muito, mas tá mexendo comigo? Tá legal, não tá?
eu tenho essa oportunidade de recalcular agora? Não. Então, o que eu vou fazer para isso? Tem uma coisa, assim, que eu sou da era da transição, né? 0 redes sociais em tudo. Que é esse espelho presente da vida o tempo todo, a vida do outro, na dentro nossa da vida. nossa. E a gente fica se comparando e se cobrando, se criando. Não tô falando que eu sou super mulher imune a isso, não. Mas um exercício que eu acho que é isso, de valorizar. Acho que aí tem até a ver com a nossa trajetória de trabalho. Sim. Valorizar de onde que a gente saiu e de onde que a gente está hoje. Né? De tudo que passei, de tudo que passaram por mim, qual é a forma de eu entregar a melhor coisa para mim, melhor coisa para aquilo que eu valorizo. Tem a ver com a minha família, também, pro meu trabalho. Eu ainda acho que eu tenho muito o que crescer. Muito. Mas todo mundo, sabe, a gente sempre fica exigindo mais. O que eu dou né, um pouco da gente. que isso tá me fazendo bem? Eu tô movendo diante disso, eu tô melhorando? Como é que eu tô lidando com isso? Então, assim, eu acho que é um desafio. É uma busca, constante. constante. Assim, que tem a ver com trabalho, que tem a ver com minha relação como amiga, como filha, como neta, como sobrinha. Então, como que é isso? Assim, você toma uma trombada, isso faz parte. Vai batendo aí. Crescer não é fácil, gente. Né? Não Crescer não é fácil. Sempre é um desafio, né? E tem uma dinâmica, falando do ambiente novamente, um ambiente geográfico. A gente está num contexto geográfico de relações. Então, como que isso é entendido? Como que isso é visto? Assim, para sair de casa, para crescer, né? Para partir, além do parto. Nós vamos sair assim, casada, com filha. Parece uma receita. Pra você, não isso existe. é uma questão. É legal, é bacana. Como é que você faz isso? Caiu isso na minha roda, sabe? E aí, como é que você vai fazer, sabe? E outros crescimentos. Nossa, não, eu vou empreender em outro lugar. Eu acho que... Nossa, eu acho que agora eu vou querer desenvolver consultoria para não sei o quê. Eu vou... Igual na sua... Priscila, você vai fazer um podcast. Nada a ver. O que isso tem a ver? E aí, você quer comunicar o quê? São experimentações que a gente tem oportunidade. A gente está aqui nesse contemporâneo, sabe? O que você vai fazer com isso? Como é que você quer fazer com isso? E como enxergar, né? Como é que você vai elaborar responsabilidade com isso? Né? Porque a gente não faz nada sozinho. Não. Então, como é que eu vou ativar pessoas para fazerem comigo? Como é que eu tô ativando? Tô ali, posso errar 10 vezes, acertar no 11º e ser show. Exato. Como é que você vai construir isso? Né? Então, não tem receita pronta, né? Não existe. Não. Tem bons ingredientes. Sim, concordo. Basta saber usá-los. Basta saber escolher. E no lugar... Isso você no pode... momento, existe momento. Né? E é continuar com esse esforço. Eu acho que também tem uma coisa também, eu acho que ajuda, rede de apoio. Até quem não te apoia. Às vezes você acha, tipo assim... é um impulsionador. Assim, na minha rede de apoio, mas tem aquela pessoa que só me critica. Assim, então você vai fazer pra ela. Você vai... Nem que seja calar a boca dela. Sabe, você vai fazer pra ela... Aquela pessoa que te desafia, ela te põe. Que é mais exigente. Sim. Antes eu ficava pé da vida. Depois eu falei assim, gente, não é a pessoa que me faz ele me tira da zona de conforto. É isso mesmo. E às vezes numa compra, num negócio, você fala assim, é para aquele cliente. Eu tô comprando aqui pensando você nele. Pensa, na exigência. Eu tô aqui comprando pensando mais nele. Bonito, justamente. Claro que nada justifica a falta de educação. Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Uma É. coisa que me tira do sério, e isso é até uma coisa que tem que ser trabalhada, é isso, é destratar as pessoas, tanto que estão dentro da loja, quanto que estão trabalhando com a loja. Não, gente, não Nossa, existe, as que estão... Gente que... Clientes, né? Qualquer que pessoa trata que tá mal. ali, a gente já passou por algumas situações, às vezes, que são meio chatas. Eu faço ideia. O lidar com o ser humano é complexo, mas não é? as situações tão legais também, assim, que a gente tem, né? Gente que dá presente... Gente que... tem... que vai lá conversar. eu vou falar ela, porque já é uma senhora, mas eu quero falar dela, mas pode ser todos, envolvendo como um todos, exemplo.
Dona Zazinha faz... Poesias, né? Poema. Ela faz acróstico. acróstico Eu falo para que todos acróstico os é bem para todos os funcionários no final do ano, no Natal, com o nome deles e tudo, bonitinha, leva. Tem esse carinho, Isso sabe? não tem que preço. não tem preço, que é Nossa, muito muita coisa. legal. E é uma senhora de 90... Não, tem 80. Não, Dona Zazinha tem 90. tem, não 91. Ai, me corrijam se eu Eu estiver acho errada. não. Ela já passou dos 80, mas Não, é 90. Dona Zazinha tem 91. Tenho quase certeza, Eu sim, acho que gente. não. Alguém corrige por aí. aí. É por aí. É dos 80 pra cima, tem uma autonomia, uma independência. Gente, que eu acho que assim, tem relação. E é uma senhora que tá com a gente há 27 anos. É vizinha lá, É né? vizinha que tá com a gente, é cliente de 27 anos. E não tem preço isso, né? Olha o cuidado que ela tem, não só com vocês, mas com quem tá ali, né? Sim, Fazendo acontecer sim. também. Reconhecer, né? O cara que tá ali trabalhando, que tá Hoje ali rolando, né? ajudando, né? Eu acho isso bastante válido. É um Hoje cuidado é muito Rolando, legal. Wanda, É. seu Geraldo, tem o rapaz do frete, tem um menino que faz o carregamento das compras, Baiano, Ricardo. Isso pra começar. né? É. Pra começar. E Tem a Wanda, quem não conhece a Wanda? Wanda, Cláudia, Tá Wanda, sempre ali Geraldo. de manhã, alegre com a gente. E não, isso para começar, assim. E outros clientes também que a gente observa que já tem uma relação com cada um, que Aham. conversa, confidencializa, vai lá para bater papo. Então tem essa dinâmica também dessa organização. Não, clientes, olha só, isso é muito legal. A mãe ia lá grávida. Às vezes a mãe ia, né, e o casal e tudo, aí grávida, aí passa um tempo, já vai com a bebê. criança, já vai com o bebê, com a criança, passa um tempo a criança, que já não é mais criança, Vai já lá. passa já a ir lá a fazer compra, Aham. né? Então, Já vai mudando, geração, já vai mudando as passando. gerações, que eu acho isso assim... É a cliente, ela é hereditária. É muito É legal. legal demais, É muito gente, legal é muito isso. legal. Igual tinha um rapaz que trabalhava, né, o Aitinho, que ele ia lá como ele ia fazer compra para a mãe dele, porque eu acho isso muito legal também. Muitas crianças vão lá fazer compra para as mães, Sim. porque lá o pessoal confia Ah, que legal. na gente. Vocês não vão passar a perna. Aí, quando o menino, por exemplo, não sabe o que é, eu falo assim: eu posso ligar para sua mãe, não tá podendo responder? Pergunta se é assim, assado e tal. Às vezes a gente separa, né? Vê aquela criança ali no final. Você quer que te Deixa ajude? Deixa que eu te ajudo. Ensina. Chega a criança lá, a gente mostra o que é comida. Fala, isso aqui é isso, aqui você sabe o nome disso e tal. E aí ele fazia isso, ele foi crescendo, a gente estava usando de mão de obra, ele foi lá, trabalhou com a gente. Oh, Aí hoje que vai lá legal. a mãe dele, o pai dele. Ele e atende. a mãe dele, o pai dele e a filhinha dele. Ai, que Uma graça. bonitinho. Então tem essa coisa também que eu acho muito massa. Essa assim. relação Não, muito isso legal. não tem preço. Não. Não tem preço. E também de ser conhecido na cidade. Eu acho também da gente ser referência, assim. Primeiro tá na entrada, né? Eu acho que Aham, na tá na entrada da porta. cidade, eu acho que você tem que valorizar isso. E a gente já fez locação, né, Marina? Locações, reportagens. Sim, sim. Ter escolhido isso é bem legal. Nossa, tá doido. Você vê que tá dando. Deu certo, que é uma referência, sim. que é onde as pessoas mandam ir ou vão. Isso é muito, muito, muito legal. Não tem preço, não. Bom, eu vou fazer um bate-bola rapidinho. Porque vou falar aqui, vocês podem responder com palavra, pode falar sobre, pode ficar à vontade. Aí eu vou falando Uma de cada hora uma fala. uma só fala. Não, cada hora um. Não, Não, é uma bola sem dividida. brigas. dividida. Não, só pra entender. Sem Brigas, intrigas. Não, mas Eu falo, cada uma responde a sua. tranquilo. Eu amo. Comer. Nossa, eu fiquei comilona, gente. Em relação ao... Eu ia falar alguma coisa? Qualquer coisa que você coisa. quiser. Qualquer coisa. Aí eu amo a vida. Ah, isso é... Mara, eu odeio. Preconceito. Não dá, né, gente? Eu já vou na ignorância, para não ficar repetido. Olha, chique, achei chique. Também não gosto, não. Um sonho. Poder me transformar uma pessoa melhor. Não que eu não seja uma pessoa melhor, mas eu acho que a gente está aqui para sempre estar melhorando e transformando. Evoluir. Porque às vezes eu acho, evoluindo.
tá me evoluindo melhor. Porque às vezes a gente acha que tá bem e tudo, e às vezes não tá. A gente pode estar melhorando como pessoa, como ser humano, como adulto, como irmã, como amiga. E eu quero estar me transformando. Isso é ótimo, gente. Eu também. Meu sonho é conseguir, com as minhas escolhas, manter o legado que eu recebi e melhorar esse legado. Seja em permanência, em volume, em dinheiro, da melhor forma possível, junto com pessoas que eu acredito que estejam comigo, em conjunto. Então, assim, preservar e prosperar. Legal. Preciso mudar em mim. Nossa, minha preguiça. Minha pontualidade. É um desafio. Minha preguiça. Minha maior qualidade. Eu acho que a minha alegria. É mesmo. Eu acho que Eu minha acho. Paciência. Eu acho que você vai ser paciente. Eu gosto de... Não é que eu gosto. Acho que tem uma coisa muito... Meu pai me ensinou essa alegria. Às vezes eu posso estar puta, mas... Eu não consigo... Nem puta, às vezes eu consigo me... Ficar triste, entendeu? Sempre tá pra cima. Sempre tá pra cima. Empreender... Nossa, empreender... É um desafio gostoso. Que é um desafio, mas é gostoso. Eu gosto do desafio de empreender, até porque eu nunca pensei que eu fosse empreender. Eu achei que eu ia trabalhar fora e tudo. E foi um desafio que meu pai me pôs que eu gostei. Eu senti que eu tenho o dom para aquilo. E foi um desafio bom. Empreender é isso, um desafio. É lidar com o pé no chão. Eu acho que é isso. Voltar pro eixo. Todo dia uma você coisa... todo dia você fechou ali, lidar com o pé no chão, lidar com o pé no chão. Porque o empreendimento é uma coisa de sonhador. É o sonho de alguém. Porque é muito mais tranquilo você se candidatar a um espaço que tem uma dinâmica toda pronta, uma estrutura muito grande, que tem pessoas que cuidam das partes mais chatas. Hora pra ir embora. Sim, Das partes mais chatas, que às vezes você não tem dinâmica nenhuma, que são linguagens justas, que são feitas para isso, né? Linguagem burocrática, administrativa, é para isso mesmo. Isso tem um objetivo. E é o que tem que ser feito. Né? Mas aí todo dia você volta pro pé no chão, que é isso, você lidar com isso e continuar alimentando o seu sonho. Lidar com isso e continuar alimentando o seu sonho. É isso mesmo. Uma palavra. Perseverança. Nossa. Atitude. Olha. Fez chique, as duas. Qual a importância vocês acham do espaço, do ambiente físico mesmo, do espaço, né? Tá bonito, agradável, falando de arquitetura, da decoração, do físico mesmo. Nossa, vocês acham que isso transforma o comércio, enfim? Sim, com certeza, com certeza. E isso não quer dizer... isso tem que estar em diálogo com o seu público. Sim. Você tem que entender seu público, assim. Isso é uma experiência que a gente tem das duas, em 2006 que a gente abriu outra loja. A gente montou viu muito que pra gente, às vezes, era uma coisa muito tranquila de outra experiência. A gente viu que não era bem assim, mas faria tudo, mas dentro de outras circunstâncias, assim. Mas se eu estivesse disposta a lidar com uma equipe maior, uma estrutura, que é algo que não é no momento, mas faz muita diferença essa questão da arquitetura e como você vai colocando isso em diálogo com a sua função. Tanto para quem trabalha, quem está ali operando, quanto quem você está recebendo. Sim. Eu acho fundamental. Tem que ter uma conversa, arquitetura com um ambiente, com o espaço. O que é a empresa, com o público. Muito, com quem muito. Até para a pessoa entrar e entender. Sim, exato. Né? A pessoa tem que entender. O lugar fala. Né? Tem que entender. Às vezes eu penso, tipo assim, eu quero vender computador, mas eu tô pensando que a minha loja, passo todo um briefing de loja de roupa. Não eu falo muito de uma palavra que é coerência. Sim. O espaço físico ele tem que ser totalmente coerente com a marca, com o que vai vender, com o posicionamento de mercado. Totalmente por causa disso.
Eu adoro todos os estilos, gente. Todos os estilos são bonitos. Sim. Mas o que combina? Qual o estilo daquele espaço ali? Né? Não dá pra fazer... Tem uma designer de interiores que ela fala uma coisa que eu adoro, que é decoração self-service. Tem lugar que você... É igual um bandejão. Você coloca estrogonofe com tropeiro, com sushi, com salada marroquina e um peixe por cima, ora pronome. Um bacalhau no meio do story. Resolve. Você alimenta e tal. Tá ali pra um dia, uma parada de ônibus, uma sim. né? Mas é um beira de estrada que tá ali pra isso. Vai descer 20 anos, mas agora pra todo dia você acordar, tá ali, tá trabalhando. E como estratégia também. Não funciona. Como é que é, assim? Por exemplo, lá na loja tem várias adaptações, a gente fica pensando, a gente sempre pensa, né? Sempre pensa, como é que faz e tal, e vamos observando. Uma coisa é caixa também, você tem que ter disponível, né? Sim. A gente está situado dentro de uma área regulamentada pelo patrimônio histórico da cidade, então qualquer alteração que a gente faça, a gente tem que ter um cuidado e vai vivendo, né? Vai organizando e fazendo da melhor forma possível. E também... Pra não perder essa essência também. Então, né? Lógico. Isso tá, às vezes também, às vezes você cresce muito, você perde um pouco. Não, às vezes para fazer um projeto de eficiência que você pensa, né? Que seu cliente está tanto querendo e tal. Mas isso eu falo antes da pandemia, né? Hoje a gente tem... Ai, tô muito mal. A gente fala... Antes da pandemia, a gente não tinha... Acho que tinha, mas não a popularização dessa dimensão do quanto que o espaço é importante para qualquer ambiente. Pós-pandemia. Para qualquer ambiente, seja um grande supermercado, ou uma rede que está muito ativa. Estratégia mesmo, gente. Não é só uma ideia romântica, é uma ideia estratégica. Assim, se eu vou colocar tal produto na frente, tal produto atrás. A gente ainda fica pensando muito nisso, mas quanto que isso pode quebrar a nossa dinâmica de atendimento, às vezes. Não é só isso. Né? Para o nosso modelo. Para nosso modelo de negócio e as possibilidades que a gente tem, que é diferente de um supermercado, que ele tem que vender tanto, que senão ele perde um contrato. A dinâmica muda. Mas eu acho que isso pós-pandemia trouxe muita importância na própria questão do consumidor, assim, como ele vê, o que ele escolhe, o que ele traz, assim. Eu tive a oportunidade de morar fora e eu já vi isso um pouco mais, assim. Pensado, são uns 10 anos atrás, eu acho que isso para o mercado e também para a condição do mercado brasileiro e do empreendimento, né? A gente ter esse poder aquisitivo, isso é uma coisa recente, 20 anos, nossa moeda tem 30, fez 30 o real? Fez 30 esse ano. 30. Então, mas a circularidade, a estabilidade e o poder de compra do brasileiro, isso é uma coisa recente, gente. Isso a gente não pode negar. O acesso às coisas. Então, isso tem a ver com acesso, planejamento, estrutura, né? É muito rápido, porque nós somos uma das potências no mundo. E também eu acho que essa questão da internet também trouxe essa... Somos um público totalmente conectado. Totalmente. Isso não é normal no mundo. É um dos maiores do mundo. Então, assim, esse volume faz com que essas necessidades pintem a todo momento. Então, bem é um jeito brasileiro, vai surgindo. Né? E aí e vamos ver como é que isso se torna. Mas eu acho que um grande desafio para qualquer profissional, assim, né? De como criar ambientes únicos. Que tenham a ver, que tem que conectar com material, com cor, né? Que eles sejam atemporais, assim como as pessoas que estão ali estão vendendo, né? O que você propõe a vender e tal. Mas vejo muito isso pós-pandemia, assim. Eu também percebo, mudou demais o olhar pro espaço físico. Acho que muito, muito, muito. Porque passou a incomodar, né? Eu acho que muito da casa, assim. Você tá em casa, antes você sai para trabalhar e volta à noite. Você tá em casa na pandemia o dia inteiro. Então a torneira tá pingando. Isso não te incomodava, porque você estava dormindo. Né? Ou aquele azulejo, a cor daquele azulejo, você ficava olhando pra ele todo dia. Entendeu? A lâmpada tá queimada. Então, numa dinâmica que você sai tá, o dia inteiro fora de casa e volta, isso vai ficando. Então, quando você tá ali o tempo todo, você vê transformação. Você muda a temperatura da sua lâmpada, você vê mais aconchego. Ou não, ou do contrário. Então, se você consegue dar uns toques, pequenos toques em casa que trazem esse bem-estar. Então, acho que as pessoas voltaram a olhar para isso. E também, eu não descarto a ideia do celular.
Você quer postar Claro. um vídeo com fundo bonito. Sim, Você sim. quer postar o seu look do dia no espelho. Que Bonito. vai aparecer alguma coisa. Sim. Então, isso também acho que tem que ser considerado, né? Não adianta. E eu acho também que gente, as pessoas trabalham tanto, correm tanto atrás, né, dos seus objetivos, dos seus sonhos, que eu acho nada mais justo você ter um conforto. Lógico, a gente tem que pensar no lógico. nosso conforto. É isso aí. E a começa casa é dentro um de casa, conforto, Com certeza. E é bom ter isso, igual o comer também. Nossa, a gente trabalha tanto, totalmente. corre tanto atrás. Por que você não pode comer tal comida que você gosta em tal dia? Por que você não pode fazer aquilo? Comer é muito gostoso, é um grande né? prazer, É um né? prazer e tudo. Então, eu acho isso muito legal. E a casa remete Então, muito, tem isso muito da comida, Totalmente. né? E você pensar também nesses processos de entender os ritmos das coisas, né? Os ritmos assim. Eu quero uma casa assim, tal luz assim, tal cor assim, que no inverno, onde que eu tô, é mais quentinho assim. Né? Um ambiente que, eu quero comer tal coisa nessa época, que é dessa época que eu quero. Eu acho que também voltar para um entendimento com as experiências dos tempos, Sim. do ciclo das coisas, os tempos isso aí. das coisas. Né? Dentro das possibilidades das coisas também. Eu acho que traz isso, mais que um grande projetista ou, né, um grande vendedor, a gente também está lidando com as imperfeições das pessoas, com as exato, peculiaridades, né? O gosto é uma peculiaridade, Sim. o sabor, A forma que enxerga, né? Às vezes tem uma coisa que você sabe, nossa, mas se eles fizerem de outro jeito, vai ser tão mais barato. Mas é o sonho dele, Mas é o que ele sonho quer. dele, é o que comporta e estruturalmente é viável, é Sim, massa é a isso ideia. mesmo. Você vai ficar ali batendo de frente? Não, vai ser feliz. A pessoa não vai se endividar ou não vai entrar numa crise, né, financeira ou de presença, ou vai brigar com todo mundo por conta disso. Tá massa. É isso Então, mesmo. bora experimentar, fazer. É isso mesmo, gente. Amei. A gente também. Bom, fala aí, ó, as redes sociais suas do Coisa da Roça, deixa pro pessoal, manda seguir. Vou falar as redes. A minha rede social, pessoal, é a Sofia Canta. Aí vocês têm que ir lá na rede para descobrir mais. O programa acabou. A rede social do Coisas da Roça é o... Coisas Não, da é Roca. Coisas da Roca, nossa, lá no Instagram. Vai lá, veja os nossos telefones. A gente gosta desse contato pessoal. Sempre convida todo mundo para estar na loja. Sim. Pode ligar, fazer essa encomenda que a gente manda entregar também. Liga, vai lá na rede social. Pode falar o telefone? Pode Vou dar falar. o telefone fixo, que é o mais fácil de decorar, que é o 31 3671 4490. E aí, vamos bater um papinho, a gente desembola com alguma coisa que você precisar para o seu almoço. Café, almoço e janta. Pra tudo, gente. Pra tudo. Churrasco. Vai ser um prazer receber tudo. vocês. E o que não tiver, a gente Dá um sempre jeito. dá um jeito. E eu tô muito feliz de estar aqui participando, a gente com esse convite, né? Por poder falar um pouquinho da gente Sim. e da loja, né? E tô muito feliz. Muito obrigada. Que bom. Fala sua rede social. A minha pessoal... Você é low profile? Ela é low, gente. Não, eu sou não, mas é fechada. Mas dependendo, a gente eu deixo me seguir. É Nina Rodrigues com Z, C de casa. E uma coisa legal também, né? Nós somos primas, nós três aqui somos primas, sim. gente. Pra quem não sabe, muita gente não faz essa linha. Mas eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal porque eu acho que mostra a diversidade do país que a gente habita. E eu acho muito legal eu pensando assim, né, na trajetórias aqui dos nossos avós, a gente tá aqui podendo fazer um programa. Nós não somos Nepo Babies, assim, né? No sentido, tipo, não somos herdeiros de um conglomerado de educação, de comunicação e tal. Não, mas muito legal a ideia como que de Priscila tá fazendo isso, porque às vezes essa nova geração que tem acesso às redes, às vezes não conhece a gente, exatamente. não conhece a nossa história. Quem conhece é quem conviveu com a gente, ou pessoas mais próximas, gente que mora aqui em Sabará mais tempo, porque Sabará também tá crescendo e tá vindo novos moradores que às vezes não tem esse elo, né? não sabe a história, não sabe. E isso é muito legal, porque só sabe da história que você busca lá no Google. Né? Então a história que as pessoas contam, às vezes até a própria história da cidade. Obra pronta. A ideia do e você fazendo isso, as pessoas vão conhecendo outras pessoas e outros lugares na cidade. Eu achei a ideia sensacional e desejo que
prospere. Amém. E eu acho legal também por isso, porque a gente é da família e a gente tá, olha pra você ver, em pouco tempo, mas em muita coisa, podendo estar se encontrando em outros espaços, em outros ambientes, e mostrando as nossas realizações e nossos feitos, assim, exatamente. São conversas que às vezes a gente tem corridas, uma coisinha ou outra, e às vezes a gente se encontra, mas a gente não fala de trabalho, né? A gente não fala de trabalho. Que demanda. É porque fica subentendido. Sim, é porque eu lembrei, antes de acabar, que o dia que eu falei com você, eu falei assim, mas você sabe por que você vai pro Ouro Branco? A gente tava, acho que, no lugar nenhum. Ela falou assim, não. Eu falei, porque meu pai trabalhava lá na época, tal. Não, mas não sabe. Eu falei, por isso, tal. Quem levou, né? Assim como outros também, que eu acho que é uma história legal. Mas como a gente é da comida, a gente vai fazer uma lembrancinha. Gente! Pra alegrar o café. Pequenos mimos. Pequenos mimos, assim. Pelo amor de Deus. Coisas da roça nossa, gente. Vai lá. Que é tudo isso aqui. Vamos ver. Olha, isso não é para os outros fornecedores ficarem com ciúmes. Mas essa é uma das melhores broas que existe na cidade. Feita pelo senhor, um senhor que chama o senhor Joaquim, um querido. Joaquim, que mora dentro do nosso coração. Gente, é ótima mesmo. Eu amo. Ele faz essa broa com muito carinho todos os dias na casa dele e leva assim lá pra loja, né? Ele tem um local também que ele vende, que é onde que ele faz uma comida, que é o sítio dele. Lá na Paciência, no finalzinho. Gente, aqui, eu amo isso aqui. Amo. Biscoitinho. Cafezinho. Azaram. E é isso, coisas da roça. É fulano de tal que faz um negocinho, que leva pra lá. E nisso a gente vai agregando o nosso valor. E é um pouquinho de um pouquinho boa. De tudo. Um pouco de tudo um pouco e tudo de bom. Aí, ó. E as minhas redes sociais, o meu Instagram pessoal é @primiller_. Miller com 2 L's, Priscila... Não. É Pri, não é Priscila. Underline. Do podcast é @Vida e Obra Podcast. E do meu escritório é Priscila Miller, aí é com 2 L's, o Priscila e o Miller, .arquitetura. E também, gente, inscrevam aí no nosso canal do YouTube, tá lá no Spotify também, Vida e Obra Podcast em todas as redes. E, meninas, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Amei escutar, conhecer um pouco mais, né? Da história. Eu tenho certeza que muita gente também vai gostar, que é exatamente isso, é mostrar de onde que veio, né? Como começou a construção dessa... E espero que a gente tenha agregado algum valor, né? Às vezes alguém tá escutando e tá com alguma coisa, inspirações, alguém né? gostou, alguma que comova. Comenta aí. Vamos mandar pro povo. Comenta e se gostou ou não gostou, vai lá. Rua Mestra Ritinha, número 133. Pode ir lá conversar com a gente, que a gente sempre tá disposta a conversar. Tô disposta a bater um papinho. É um te prazer. convencer. Gente, muito obrigada. Beijo. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.